Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nessa semana é um podcast especial que a gente já tem falado desde o ano passado, que a gente está com expectativa para falar sobre o filme Os Cavaleiros do Zodíaco Senseiya, o começo. Olha que grande dia chegou este momento. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate. Estamos aqui com, pela ordem alfabética, Alan Nicole, do Tyson Senseiya, não podia faltar. E aí, pessoal, boa noite. Né? Estamos aqui para cumprir nossa tarefa. Não estou tão empolgado, mas vamos lá. Não podia faltar também Caio Hansen, lá do Super Soda. E aí, pessoal, eu só tô aqui porque eu gosto muito do Luiz e eu prometi que eu viria, porque eu tô triste. Eu estou triste. Também não podia faltar, mas quase que não veio também de tão triste, Denison Ghiseline. A vilã do filme me sugou todo o meu cosmo, toda a minha vontade de viver desde que o filme deu play. E não podia faltar também Sérgio Peixoto. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que vocês estiverem nos ouvindo, né? E eu acho que eu sou um dos poucos aqui que gostou um pouco do filme. Não foi algo que ultra me agradou, mas eu achei o filme divertido, né? E ponto. Aqui no Nerd Debate falamos sobre filmes, séries e animes e todos os nossos episódios anteriores, inclusive os de Cavaleiros, gravamos muita coisa. Um ouvinte entrou em contato dizendo que tinha episódio antigo, lá dos primeiros que Alan participou, episódio de 3, 4 horas, que estavam fora do ar. Eu compilei tudo num Dropbox e mandei pra ele, porque ele queria baixar, né? Enfim. E você pode nos ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music ou qualquer aplicativo que você utilize. Nosso e-mail para contato é contato@nerddebate.com e nos siga nas redes sociais também, @nerddebate no Instagram, Twitter e TikTok. Bem, esse filme é bem controverso, principalmente nos fãs, né, que é onde esse filme mais vai atingir. Porém, eu tinha uma premissa para analisá-lo, certo? A premissa era: ele é uma boa adaptação, ou uma péssima adaptação, ou é um bom filme ou mau filme? Foi isso que eu quis analisar. Beleza, ele pode ser uma má adaptação e ser um bom filme. Que, na minha opinião, Death Note da Netflix é um exemplo disso. Ele é um bom filme, estourou a bolha do Death Note, muita gente que não conhecia gostou do filme e foi conhecer o anime a partir disso, mas os fãs não gostaram porque realmente não é uma boa adaptação de Death Note. Aqui a gente vê um exemplo que ele falha miseravelmente nos dois. Ele não é uma boa adaptação, é péssima e não é um bom filme. É tudo ruim. O orçamento dele é baixo, 60 milhões de dólares. O que eu achei muito estranho, o, o elenco divulgado é muito pequeno, deve ter só umas 10 pessoas no máximo, assim, nos créditos da parada aqui de elenco mesmo, né? Você tem mais elenco de produção de filme do que de atores. Então, assim, talvez seja até por o motivo daquele monte de guardas estarem, os Cavaleiros Negros lá, tudo de armadura que não mostra nem o rosto. Então, assim, o elenco é muito reduzido. É, é um filme barato, mas eu acho que mesmo sendo barato, ele não vai se pagar. Acho que vai ser um fracasso retumbante. Eu tô vendo aqui no Box Office Mojo, tudo bem que não tem muitos dias, semana que foi lançado quando a gente tá gravando, mas 2 milhões de dólares só, somente, por enquanto. 2 milhões e A minha, 400. a, E é isso. a minha sala tava vazia e eu tô ouvindo muita gente dizer que as salas não estão muito cheias, né? Eu vi na estreia, né? No horário nobre ali do cinema. Então achei bem estranho estar vazio daquele Idem. jeito. Na minha, se tinha 10, tinha muito. E teve gente que saiu antes do filme terminar. Na minha sessão. A minha 10 era muito, só tinha 9. Na minha A minha Isso, acho por que aí também foi também. nessa faixa. Então, Eu vi num sábado à você, tarde, de 6h30, viu? Era eu, você, o Nunes e mais 4 lá no fundo, não era? Acho que totalizou 9 no final, Peixoto, mas entre 6 e 9 é a estatística real. É. Mas, para ser um pouco bonzinho com o filme, no geral, os cinemas não estão lotando mesmo no Brasil, tá? É um fenômeno Não teve brasileiro. muito marketing, né? Não teve muito marketing nesse filme. Não teve cabine aberta, foi bem restrita, parece. Fora os trailers, eu não vi muita coisa, né?
Eu posso Eu falar ganhei um um mini pôster pouquinho, se vocês quando eu entrei. quiserem. Eu posso falar um pouco sobre a cabine, porque eu corri atrás e eu consegui algumas informações. Posso, Luiz? Peixoto tem algumas informações e Alan também tem outras. A gente pode juntar elas aqui de. Os dois foram Deixa eu atrás de falar primeiro. pessoas. A minha foi simples. Eles fizeram uma cabine ultra fechada, só para alguns canais e ainda com assinatura de papel para falar só depois, só na quinta-feira. Não podia falar antes. Ou seja, que era para não queimar a bilheteria, né? Outros contatos que eu tive, dois tiveram também sessões quase que particulares, vamos dizer assim, né? Também com a ordem de assinar papel e não falar nada, né? E a ordem de não haver cabine de imprensa no Brasil e nem pré-estreia foi direto da Toei do Japão para o Brasil. Falaram direto para a Toei falou direto para a Sony, sem cabine, sem pré-estreia, só a bilheteria do cinema e ingresso antecipado, mais nada. E essa mesma fonte que me passou essas informações também disse que parece que existe algum atrito entre a Sony do Brasil e a Toei, só que ele não conseguiu me dar mais detalhes que isso. E olha o nosso lugar na ordem das coisas, gente. O México teve cabine pré-estreia, nós não. O México, Pois é. que é a capital da pirataria, né? Vocês sabem o quanto eles pirateiam o anime lá, né? Nada lá parece ser legítimo. As empresas mundialmente desistem de combater isso lá. É. Mas Pessoal, então isso talvez não tenha relação com eles acharem o material ruim, né? É um problema, então, de comunicação com a Sony daqui, pelo que você falou, né? Provavelmente. pode Menos mal. ser que eles não quisessem que a Sony daqui fizesse pré-estreia. Pode ser que eles já conhecendo a reação dos fãs brasileiros não quisessem, tivessem com medo de queimar a bilheteria, né? Porque eles sabem que os fãs daqui botam a boca no trombone mesmo. Mas São o fato apaixonados também, né? Pra caramba, é pela muito obra. apaixonado, ou ama ou odeia, né? Fã brasileiro não tem meio termo, né? Tem um histórico. Tem um histórico recente da série da Netflix também, que meteram o pau aqui. Então talvez tudo isso colabore pra aqui Pode ser um ser. tratamento diferente. O que eu posso acrescentar, o que o Peixoto relatou é só isso mesmo, que fora, realmente, teve algumas sessões fechadas lá fora também, né? Algumas semanas atrás, e a galera, inclusive, assistiu via streaming. Eles receberam o link, assistiram, depois tiveram uma entrevistas com os atores, né? Com o elenco, por Zoom. Então, a galera também teve que Tipo assinar como e foi ficou na esperando. pandemia, né? Na pandemia tava sendo assim. Mas também foi Entendi. bem seleto, assim, um grupo de pessoas que foi. A impressão que me passou é que eles escolheram justamente pessoas que eles tinham uma certa certeza de que iriam falar bem do filme, sabe? Não iam detonar de cara, sabe? Então aqui no Brasil eles escolheram mal, porque o Jovem Nerd, Omelete, entre outros, desceram a lenha aqui. Os Sim, que e Jovem conseguiram essa Nerd, cabine. Omelete e outros estavam nessa cabine exclusiva, viu? Pois é. Pegaram os maiores, né? Então, assim, eles Uhum. pegaram a galera que tinha mais repercussão, né? E alguns do fandom mesmo de CNC lá fora. Algumas pessoas que, né, realmente falaram bem. Até hoje são pessoas que estão defendendo o filme, inclusive. E eu acho que lá fora, pelo que minha percepção do Twitter, que eu vejo, né, nas redes sociais, é que realmente lá fora, tipo México, Peru, outros países da América Latina, que é onde teve a estreia ao mesmo tempo que aqui, né, eles estão praticamente gostando mais do que o resto dos fãs, entendeu? Eles estão tendo uma recepção positiva. Assim como América no Japão. Latina? América América Latina? Latina. Uhum. Assim como no Japão mesmo, também tá tendo uma recepção positiva, né? No geral. Apesar de que o japonês tem aquela coisa, né? Quem não gosta não vai publicamente falar mal como a gente aqui, como o Peixoto falou. A gente aqui no Brasil bota a boca no trombone e fala sem papas nas línguas, né? Eles lá no Japão têm um respeitamento pela produção, pela galera aqui, né? Então, assim, quando eles não gostam, ou eles ficam quietos, ou eles falam bem timidamente, entendeu? Mas, assim, tem tido uma repercussão até positiva lá. Eu já percebi que o Japão tem um histórico de gostar de adaptações das coisas deles feitas por estrangeiros. Assim,
Qual a visão esse- que os Estados Unidos têm da nossa obra? Eles gostam de ver isso. tem Então, esse fator. A Toei gosta disso. Power Rangers é um exemplo disso, né? Tem esse fator. O Japão ele tem um histórico de apropriação cultural, né? Eles pegam muitas coisas e desde sempre fizeram, adaptaram do jeito deles para fazer coisas lá. Então eles não se importam quando pessoas de fora adaptam e fazem coisas deles, porque eles se sentem enaltecidos quando isso acontece, né? Então também é um fator realmente que pesa também. pois é, então por isso que normalmente a gente não vê. Ah, e tem essa parte da educação, né? Esse filme conseguiu tirar o Kurumada de sua prisão domiciliar, né? E no evento, é uma piada, tá, gente? Ele não está em prisão domiciliar, que ele tava sumido mesmo, assim, de. Ele só foi lá porque pagaram a birita dele no evento, gente. Gente, o Kurumada sempre gostou de uma coisa chamada dinheiro. Ele nunca teve um apego muito emocional pelas suas obras. Ele não é a Nintendo que demorou anos pra refazer um filme e fica em cima e bota gente da Nintendo como produtor executivo. Ele não tem esse apego, não. Quem quiser fazer coisa com a marca dele, pagando bem, que mal tem. Então, assim, ele elogiar a obra ou não me diz muita coisa, como os fãs estão dizendo. Mas o autor elogiou. Gente, é o Kurumada. Tem quantos anos você Mas acompanha o Kurumada? ele sempre elogia, sempre. Até os Sempre. mangás, tudo que sai de Sensei sempre tem uma mensagenzinha dele. Sempre é o padrão. Sempre tem a mensagem dele básica, umas poucas linhas falando bem do ou desejando sorte, né? E ele sempre solta uma ilustração do mangá colorida com autógrafo e alguma dedicatória. Sempre. É sempre. Isso é em jogo, mobile, qualquer coisa que é lançada com a marca Sensei, o Kurumada sempre tá lá dando a benção no começo. E teve um erro de Abre mais. tradução. Teve um erro de tradução na mensagem do Kurumada, né? Que a Sony Pictures Brasil foi divulgar. Aí Oi. ele quis dizer assim, a galera do Ocidente, tipo isso, né? Aí Uhum. traduziram erroneamente lá com. Eles até apagaram já esse post e traduziram corretamente, né? Porque era Como eu algo não com presto, relação eu do tirei print Oceano screen. Azul, né? Como eu não presto nem um pouco, eu tirei print screen e comentei. Ah, tu tirou print? Ah, ótimo, porque eles Fiquei lá já na consertaram. live, lá no Twitter, no O meu Twitter. Kurumada comentou o seguinte, né? Os jovens garotos e garotas que cresceram assistindo Cavaleiro do Zodíaco do outro lado do oceano produziram um filme tão empolgante. Acredito que todos que assistiram o filme sentirão a paixão por trás dele, assim como eu senti. Foi o que ele disse, né? Mas a tradução que tava antes, nessa parte do oceano, era um negócio que ficou meio sem sentido, né? Ficou estranho. Deixa eu ver se eu acho aqui. O post aqui, ó. A Alan tirou o print mesmo. Os jovens que cresceram assistindo a Saint Seiya Across the Ocean fizeram um Across filme the- incrível. É, que na verdade era do outro lado do oceano, realmente, assim, do Bem Ocidente e tal. amador essa falta de revisão, né? Pois é. Foi. Eles não Então, se no dedicaram muito. geral, A verdade é que o marketing dedicado para esse filme não foi quase zero, né? Na verdade. isso. Teve muito Isso. pouca divulgação. Acho que eles têm se concentrado muito no marketing lá mesmo no Japão, né? Lá mesmo teve muita coisa, mas no geral deixaram muito a desejar. Assim, a gente ficou esperando por notícias, por imagens desse filme até quase perto da estreia, entendeu? Então, assim, foi muito É, pouca divulgação. até é triste ver que até debaixo, atrás dos bastidores, uma produção dessa com baixo orçamento não significa que as pessoas vão usar da criatividade para fazer mais com menos, né? É triste. Pois E é. fãs de One Eles Piece não- abram o olho, viu? Porque o Seiya desse filme, o Makeni, o ator, ele vai ser o Zoro na adaptação agora Mas, do ó, eu live não action. tenho muito o que reclamar do ator, não, cara. Eu acho que ele deu tudo que ele tem pra dar, de verdade. Eu acho Eu acho que, que, Exatamente. eu acho que o Eu gosto diretor não dele. soube, Eu o gosto diretor não dele. soube guiar ele. O diretor dirige o ator, né? Então ele não soube guiar ele pro que o Seiya é 100%. Eu até Mas eu acho que concordo ele com deu o isso. melhor. Ele Ele lá no fez Japão o Enishi no filme lá no último filme do Samurai X, do live action. Eu gosto muito desse ator. ele é muito popular no Japão, né? O Makeni Arata. Ele é muito, muito popular. Então, assim, o filme lá no Japão tá todo nas costas dele. Assim. Se você for ver o material que estão vendendo de merchandising do filme lá, é tudo a cara do Makeni. É só o Makeni. É como Entendeu? se pegasse pra fazer um filme do Cavaleiros aí botasse lá o Wagner Moura lá, e aqui no Brasil é só Wagner Moura aparecendo. Porque é o que a gente É. tem Não familiaridade. tem a cara de mais ninguém na divulgação, assim. Os atores foram pro tapete vermelho lá, né? Teve o evento ao vivo, que todo mundo viu, a palhaçada foi.
muita coisa engraçada no Tapete Vermelho, mas eles realmente destacaram muito o McCann, né? O cara tava em todas as entrevistas, deu várias entrevistas para revistas. Ele tá, a cara do filme é ele mesmo. De fato, assim, os japoneses, muita gente que nem conhece, sei lá, no Japão, muitas menininhas e tal, vão assistir o filme, estão indo assistir o filme por causa dele também, entendeu? Isso. E o elenco, assim, a escalação do elenco, eu não tenho nada a questionar. O meu problema é no roteiro do filme, que, Ah, eu como eu tenho disse, muito a questionar da escalação, cara. Olha, Tem muito a questionar. eu sinceramente, eu acho acho que só pra complicado. mim, todo mundo que tava ali escalado fez o melhor que tinha com o que foi dado. Assim, até a Famke Janssen, que fez a vilã lá, ela se esforça, você nota que ela tá se esforçando pra tirar alguma coisa dali. Você achou, Agora, quem cara? Eu tava, achei que eu ela achei, tava. Vander Gurad, quem, quem tava perdidaço, que eu percebi ali que foi a escalação muito ruim, foi o Diego Tinoco que fez o Wiki. Esse cara, infelizmente, não combinou com o papel em nenhum momento, ele não sabia o tom, ele não sabia se ele era muito vilanesco, se ele era um garoto bobão, se ele Ele tava tava. muito ruim. Ele tava muito capanga de Power Rangers, né, cara? Aquele Tava muito personagem. ruim. Tava Todas as muito, expressões cara. dele, todas as expressões, até a expressão facial dele, tá tudo fora do tom ali. Tudo. Canastrão. Tá muito canastrão. Eu acho que esse filme pecou muito também na estética, porque, mais uma vez, aquele. Cria de Matrix, né? Tudo câmera lenta, tudo tecnológico. Cara, Cavaleiro do Zodíaco virou ficção científica nesse filme. Aquele momento final, aquela torre do Gurad, que nem maior do que o Empire State, aquela tecnologia, aquele lance do cosmos ser algo que você pode extrair. E nossa, sabe, o lance de ter os escolhidos, cara, o Cavaleiro sempre foi um lance sobre você treinar e você vencer, perseverar. E lá não, é como se eles fossem mutantes, alguns são selecionados e tem o cosmos dentro de isso. si. Isso é. Tudo isso destoou demais do que Cavaleiros é, entendeu? E aí tudo Eu bem fui se atrás, Caio. destoasse, fosse um filmaço. Eu sempre dou o exemplo do Batman do Nolan, que aquele Batman do Nolan, ele não representa o Batman dos quadrinhos, ele é bem diferente. Mas são filmes tão bons que você fala, dane-se, o filme é bom demais. E não é o caso ali, definitivamente, né? Eu fui atrás de informações dos quem são os escritores e diretores, porque algo assim, durante a noite de sono de ontem pra hoje, quando eu vi o filme, algo na minha cabeça martelava de que esse filme, quem fez ele, quem escreveu e dirigiu, não foi atrás do material original. Eles foram atrás da adaptação do remake de CGI que teve Isso foi uma recentemente. orientação, isso foi uma orientação. Isso aí é um projeto que já unia. Vocês lembram que quando divulgaram o post da animação, divulgaram da live action simultâneo alguns anos atrás. Era um projeto para o mercado norte-americano. E esse Gente, roteiro base foi definido para os dois, entendeu? Nossa, que em idiota. 2016, quando o Kozo Morishita, que era um dos presidentes lá da Toei Animation, né? O Uhum. chairman da Toei Animation, que teve aqui no Brasil, na CCXP, em dezembro, ele deu em primeira mão que ia ter esses três projetos. Era uma animação, um filme e uma série. Justamente, foi o filme live action, Sentia Show, e a série CGI do Knights of the Zodiac, né? Que foi na Netflix. Então, assim, já se sabia que esses Sim. três projetos caminhavam juntos, né? E não é Sim. de agora que a Toei tá tentando fazer o reboot e remake de Saint Seiya. Eles tentaram com a Lenda do Santuário, né? Em 2011, que foi um fracasso também. E agora, né? Teve a série da Netflix, CGI, que agora tá na Crunchyroll, e agora teve esse filme. O que foi feito nesse filme, o roteiro desse filme, foi um processo. Acho que eu tenho quase certeza que foi um processo de pegar o que já estavam tentando fazer desde o Lenda do Santuário pra cá e continuar nessa mesma pegada, entendeu? Eles só Isso. reaproveitaram. Eu acho que as equipes definiram juntas essa plot base, esse plot base, as equipes da animação e do live action. Só que aquele negócio, quando a animação começou a dar ruim, desde a alteração do gênero do Shun e depois indo pro ar e muita gente reclamando, não dá mais pra voltar atrás, né? A produção do filme já tava quase concluída, então mas eu acho que iniciou. Eles têm uma chance de fazer um segundo filme mais parecido. Só que assim, o primeiro já. Muita coisa definida do primeiro já não tem como mudar, né? É É só complicado. rebutar. Rebuta essa coisa. Então, aí que tá a questão. Eu fui ver o que eles já tinham roteirizado e dirigido. Vou falar por cima e vocês vão se chocando com o tempo, tá? Um tal de Josh Campbell. A melhor coisa que eu vi aqui que ele fez roteiro foi Rua Cloverfield 10. Foi a melhor coisa que eu vi aqui.
Mas ele participou, por exemplo, da Liga Extraordinária e aquele filme de Dungeons and Dragons de 2000, por exemplo. Nossa. Nossa. Ele participou da equipe lá. O outro, o Matt Stueken, também fez o roteiro de Rua Cloverfield 10, a melhor coisa que tem aqui. Mas temos aqui a Múmia, Tumba do Imperador Dragão, 2008, e G.I. Joe, A Origem de Cobra, de 2009. Só pra vocês terem uma ideia, tá? A Nossa, outra, esse Jojo é bem ruim mesmo também, cara. Bem bem ruim. descaracterizado. Aí, Pode essa crer. aqui, o terceiro me surpreendeu aqui. Keanu Murray. Keanu Murray simplesmente participou de roteiro de Carros, participou do roteiro de Carros 3, Raya e Último Dragão. Já estragou. Surpreendente. Com a pessoa... Eu acho que foi a pessoa que chegou junto para tentar dar uma melhorada. E é porque foi omitida aí uma quarta pessoa que trabalhou desde o começo e que foi afastada, que teve que ser afastada depois da confusão que teve na série da Netflix, que foi o Sério? Eugene Sun. O Eugene Sun, Ah, tá. ele também estava envolvido nesse roteiro desse filme. No Fala, começo. ele é o elo que fez esse plot base ser o mesmo dos dois. É ele o elo. Pode ser. Ele foi afastado, mas ele que escreveu todo aquele plot do Gurad, alteração do gênero do Shun e tudo mais, é sempre coisa dele. Quem é o Eugene Pois é. Sun? Relembra aí, por favor. O Eugene Sun era um cara que trabalhava em várias séries animadas da Marvel, sabe? Ele trabalhou em algumas coisas, Voltron, ele trabalhou em algumas animações americanas, né? Então ele já tinha experiência com isso. Ele foi chamado para participar dessa adaptação dos Cavaleiros lá que foi da Netflix e também do filme, né? Porque tudo foi meio que casado, tudo foi mesmo, quase começou ao mesmo tempo, né? Só que durante a exibição da primeira temporada, que teve aquela confusão toda do gênero do Shun, né, sendo mudado e tal, ele tretou com os fãs foram lá reclamar, ele respondeu, ele sofreu muito hate, ele fechou a conta dele no Twitter, desapareceu, entendeu? Então, de lá pra cá, ele deu uma sumida, ele desapareceu, entendeu? Mas ele foi meio que ele respondeu da pior maneira possível a galera que reclamou com ele, sabe? Aí, Então tá explicado. E fui ver quem é o quarto integrante aqui, que é o diretor, que é o Thomas Baginski, é o Tom Hanks. que ele estava na produção de The Witcher, ou seja, The Witcher já não vai bem das pernas desde a segunda temporada com treta com Henry Cavill, porque eles não quiseram seguir o livro, hein? Isso que eu ia Tem falar, isso. eu não conheço a franquia. É uma boa adaptação, The Witch, do livro ou do jogo, não sei. Não sei se é boa, O né? que eles Porque eu também adaptaram dos livros é bom. Só que a partir da Hum. segunda temporada, eles resolveram inventar coisas que não precisava. E isso tem feito os fãs desgostarem. E o Henry Cavill começou a treta dele com a produção da série com isso. Entendeu? Ele já Entendi. reclamou lá. Aí parece que nessa terceira temporada que vai ser a despedida dele, já vai ter coisa inventada também. Entendeu? Então, assim, esse cara, esse diretor aqui, que já participou da produção de The Witcher, já vem de um histórico de inventar coisas que não precisa. Aí ele produziu a animação do The Witcher, A Lenda do Lobo, que é muito boa, e produziu a série Fracasso lá, o prequel lá do começo do universo The Witcher, que é o Origem do Sangue, que não foi muito bem Galera, não... Quem viu não gostou, digamos assim, né? Então a gente vê que é uma equipe que provavelmente, a começar pelo diretor, já gosta de desvirtuar as coisas, no geral. Não gosta de seguir material original. E os outros, eu acho que pegaram esse projeto do Eugene Sun com essa questão já vinda da animação CGI. Então faz todo sentido com o que a gente viu aqui. Total. Eu vou. Agora sim, vamos lá, um momento polêmico aqui, que com certeza. Talvez Peixoto concorde comigo, porque ele foi o que mais gostou de alguma coisa. Eu gosto muito dessa ideia do Kido ainda estar vivo e participar. E gosto muito da ideia da Gurad. Eu gosto. Eu não gosto do que polêmico, fizeram né? com isso. É polêmico, é polêmico. Eu gosto, e ainda mais nesse filme, eu gostei da Gurad, como é o nome dela? Vander Gurad, a Funky Jansen. Gostei dessa ideia deles terem sido casados, de ter uma treta ideológica ali, porque ela sofreu da maldição da Athena e ela viu ali a mesma coisa que a Athena vê, né? Teve uma visão do futuro. E Eles nessa chamam visão de do futuro, ela entendeu que a cosmovisões. Athena Eles inventaram o termo cosmovisões nesse filme, que eu nunca Pronto, tinha ela ouvido falar teve na a vida. cosmovisão, aí tiveram Meu essa Deus. treta. Só que, gente, o filme não mostra absolutamente nada do que aconteceu. Eles só falam.
Não tem flashback. Devia ter flashback dela segurando o bebê Atena, a criança Atena. Flashback por restrição orçamentária, batata. Cara, mas não é possível, velho. Não é possível, assim. Não tem o flashback do Almanquido salvando a Atena do Aiolos e o Aiolos passando a mensagem pra ele. Cara, não teve nenhuma um flashback mostrando a Athena crescendo. Ele contou pro Seiya que tudo que ele precisava saber em 10 minutos comendo o torrada com Doriana. Café da manhã. Essa, Foi mesmo. essa cena, ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Tinha que, no mínimo, o cara sentar Não, e começar a ver pior- os flashbacks e tal, pior dela é que crescendo, enquanto ele tava queimando a contando mãe. enquanto ele tava contando essa história na mesa de café da manhã, o pessoal, sabiamente, né, da produção, colocou de easter egg um quadro atrás do Seiya que tava a Atena e os Cavaleiros desenhados. Então muita gente ficava se contorcendo pra ver Nossa. o Sim, eu quadro vi, em vez de cara. ficar prestando atenção. Não, eu Era tava arte do esperando o mangá, né? Era momento arte do mangá. Eu tava esperando o momento Não, do mas Xambin levantar. Gente, esse é o momento expositório. O Xambin, o Almanquido aqui, deveria ser o pesquisador, arqueólogo, seja lá o que for, que ia ter naquela mansão dele várias salas com desenhos, com ilustrações, com coisas que ele foi pegando para entender a história do passado dos cavaleiros. E era o momento dele mostrar na parede isso aí, Alan. Deveria. Tem realmente o Cavaleiro lá de Cérbero, sei lá, que tem uns lá, os Cavaleiros de Prata junto da Atena desenhado lá. Não teve. Não teve. Era o momento esse, ó. Os 88 Cavaleiros, as 12 constelações dos Cavaleiros daqui de ouro, Cavaleiro de Prata, de bronze. Mas não o diretor teve. disse que tentou deixar o filme. Por um lado, eu até entendo, né? Ele tentou deixar o filme palatável para uma nova geração. Pensa que Cavaleiros é muito complexo para você, em um Sabe filme como é de que você- quase 2 horas, trazer todos esses elementos. Então, assim, por esse lado, eu entendo Concordo, ter a Marin, concordo. a que usa armadura de prata, a Marin, como se fosse só ela. Eu entendo limitar desse jeito. Mas o problema todo é o que eu falo. Eu entendo até não ter os outros personagens. Se for a saída que eles encontraram, eles falam que existiam outras crianças, então dá pra entender que no futuro pode ter na busca pela seca encontrar os outros. Mas o problema é o filme, o roteiro ruim mesmo, cara. É o negócio do cara sentar, passar um pãozinho, manteiga na torrada e contar, e é isso aí, entendeu? É muito mal executado. Tá dando uma interferência no teu áudio aí, Caio. Dá uma rodada aí na entrada USB, sei lá o que. A impressão que eu tenho desse filme é que eles pegaram uma fórmula base, bem assim, aquela coisa da jornada do herói bem básica, e foram salpicando referências de Sensei. Parece um filme genérico de ação e que tem referências de Sensei, mas não é o filme de Sensei pra mim. Entendeu? Até discordar de uma coisa que eu ouvi Peixoto dizer, que ele disse, é o filme dos Cavaleiros do Zodíaco que não tem os Cavaleiros do Zodíaco, tem o Seiya, mas o nome original é Senseiya, né? Então, assim... Não, mas eles botaram Senseiya porque era o jeito. Porque, tipo assim, quando ele foi vendido no começo, ele foi vendido só como Knights of the Zodiac, entendeu? Só isso. Então, lá fora, nos Estados Unidos, é Knights of Zodiac, não tem outra coisa. Pois é, aqui no Brasil que tem Senseiya, Cavaleiros do Zodíaco... Quando chegou no Japão, aí eles inventaram de acrescentar o título em destaque. Senseiya The Beginning, o começo. Aí quando veio pro Ocidente, quando voltou pra nós, Brasil, lá, América Latina e outros países, eles traduziram o título inteiro. Foi Knights of the Zodiac, Senseiya, é o começo. Sim. Entendeu? Mas originalmente eles nem pensavam tanto isso. Pra eles era outra coisa. Tanto é que no filme você só escuta o termo Cavaleiros do Zodíaco no final, quando a Saori fala. E ficou meio sem sentido, porque Cavaleiro do Zodíaco remete a outra coisa, né? Remete aos 12 Cavaleiros de Ouro, remete. Entendeu? É uma coisa que nem fazia muito sentido na época da animação. Aqui. Lá fora eles mantêm como Siena e no Brasil ficou Saori mesmo, é isso? Foi. Na dublagem. Eu assisti dublado. Na legenda, não. Na legenda eles mantiveram os nomes americanos, amigos meus viram. Na dublagem eles adaptaram os principais. Zeke, Saori e Seika e Seiya já era, né? Agora o Alman ficou Alman, o Mylock ficou Mylock, os secundarião ficaram inglês mesmo. E o Ikki é Nero na legenda, no original. Isso vem daquela primeira... Olha que doideira. Isso vem da primeira vez que tentaram inserir Cavaleiros lá nos anos 2000, né? 2000, né, Alan? Início de 2000. Que fizeram uma dublagem muito mal feita, aquela coisa bem galhofa, cortaram cena pra caramba do anime clássico e deram a traduzida nesses nomes, esses conceitos aí. Eu entendo, é o que
Mas assim, será que o público lá era tão grande que precisava manter? Tipo, a gente não chama mais aqui oficialmente a Serena de Serena no Sailor Moon, sabe? Então, assim, por que não dar. Já que o público lá não é tão grande, nunca funcionou, vamos botar direito o negócio, sabe? É meio É aquilo que eu complicado isso. reclamo sempre. Sempre que vai ter uma readaptação de alguma mídia para os Estados Unidos, por algum motivo eles pegam sempre a primeira versão ruim que ninguém gostou e recontam. Parece que isso é uma metodologia de trabalho, sabe? É muito estranho esse pensamento que é certeza que vai dar errado e eles insistem. Eu fiquei com a impressão assim, aí, de início, o que eu falei no começo do podcast, é uma adaptação e pode ser um filme, beleza, pode fracassar como adaptação e ser um bom filme, não é nenhum dos dois, beleza. Aí ainda fui parar pra analisar mais, então vou ser bondoso, é um bom filme de ação? Não é. É um bom filme de luta de artes marciais? Não é. Gente, aqueles efeitos das lutas ali, parecia que eu estava vendo um fã-filme de YouTube, sinceramente. Tinha muito zoom pra você não ver os movimentos, na cara deles pra não ver os movimentos. E assim, Cavaleiros nunca foi arte marcial, né, gente? Sempre foi um xadrez, né? Sempre foi aquele lance do diálogo, terror psicológico, não sei o que lá, encaixa o golpe na hora certa, eleva o cosmo. Só que assim, eu entendo que talvez no cinema não funcionasse isso. Pro grande público, Na verdade, mas. não funciona no cinema americano. Eles não têm o Pois é. hábito de ficar falando o nome do golpe, eles só dão o golpe, né? Pois é, aí aqui a Mas gente que teve o desse o quê? Golpe golpe, mas que Fantasma desse de como as. Fênix, Ave Fênix e Meteoro de Pegasus. Isso, E né? teve o Foram golpe os três, fantasma basicamente. também, quando o E o golpe Quando o fantasma do Ikki torturou lá o Dócrates. Mas se fizesse um filme de arte marcial baseado, pô, cara, ia ser demais. Nos filmes do Jet Li, sei lá. É um filme. Não é uma obra asiática. Vamos pegar elementos. Só que não. É um Matrix, cara. É câmera lenta pra slow motion. Eu fui ver se o Zack Snyder não tava acreditado na coisa, porque, sinceramente, daqui a pouco tem o Snyder Cut aí do Cavaleiros, porque, meu Mas, assim, Deus, cara. eu acho que até a parte de coreografia de luta tava ok pra mim, sabe? Apesar de não combinar muito o que a gente entende por Cavaleiros do mangá e do anime e tal, mas pra mim tava ok, até aquele ponto ali, sabe? Só que me pega é que, de fato, é um filme que predomina mais outros temas do que o que constitui Cavaleiros, entendeu? Eles perdem muito tempo nessa história de ciborgue, de sugar o cosmo, e Ficção Gurage. científica, cara. Todo Tem mundo tem muito aquele mais cosmo. disso É tipo o do fator X, é o gene mutante, sabe? O cosmo das porque tipo pessoas. assim, se for para fazer uma adaptação, tudo bem, não precisa. Eu acho que não era esperado, não era uma coisa necessária ser tal qual o anime e nem o mangá. Isso aí eu até entendo, né? Mas também não precisava pegar a pior coisa do que já foi feito a adaptação até agora, né? Assim, podia ter feito uma adaptação para melhor, podia ter feito alguma coisa mais mística, mais exagerada, mais mitológica, puxar mais para mitologia, entendeu? Eu não vejo isso no Funciona, filme. funciona demais aquele lance do orfanato, das crianças afastadas. Podia até aparecer os outros menorzinhos, a gente ia saber que eles iam aparecer no futuro. Aí o Seiya sendo levado, a Seika sendo levada, aquela cena triste do carro dele caindo no desenho. Ia trazer um drama muito maneiro, sabe, cara? Eu acho que. Não sei por que o plot original, desde a animação da Netflix, foi visto como algo que não funcionaria numa adaptação norte-americana. Tem todo o drama ali que a gente vê. Pô, quem lembra daquela cena do X-Men First Class, eu acho? Do Magneto novinho lá no campo de concentração, que é bem dramático, sabe? Por que não poderia ter um negócio nessa pegada? Claro, aí o Almanquido ia ser um lixo, como a gente sempre discute, né? Que o Mitsumasa, na verdade, foi um cara bem bizarro. E quiseram deixar ele mais bom moço. Mas, cara, esse negócio da Gurad. Como assim a menina queimou os braços dela e ela precisa ter cosmo transferido pra dentro dela? E tem uma máquina que, numa ciência evoluída, que Quando eu ela disse que eu consegue gostei da retirar. Gurad, é do conceito da presença daquele personagem ali. Não Então, disso mas aí na que foi feito. animação, quando era um cara, eles dois lá, cientistas e com ideais diferentes, tipo Dr. Weir e Dr. Light, tudo bem, mas ali já entra o negócio dela tá ferida e tem que tirar a energia pra botar Ferida, nela. magoada, se sentindo ameaçada. Não, e assim, em que época se passa esse filme? A tecnologia absurda, um Queen Jet ali bizarro que eles têm, mas o Cassius atende um telefone de flip StarTAC lá dos anos 2000, eu não entendi. Cara, que loucura aquela, cara. Olha, Um filme muito mal cortado, mal pensado. parabenizar a Alan, que acertou uma das teorias ano passado, quando a gente tava ainda teorizando, quando só tinha o nome do elenco. A Alan acertou
Primeiro, que na animação já tinha essa parada, essa tipo, tava no ar, que o Gurade e o Mitsumasa aqui do lado na animação do CGI eram um casal homossexual, né? Dava a entender que eles eram, pelo E que a gente via, né? Alan acertou em cheio dizendo que a Funky Jansen ia ser o Gurade, ou no caso a Gurade, Uhum. nesse filme, Mas, naquela época. mais uma covardia, né? Eles não mudaram nem o nome da personagem pra adaptar. Pegaram só trocaram o sexo mesmo agora. Mais uma No Netflix, covardia. também no Netflix também é Vander Gurad, é um homem. E aqui eles trocaram a mulher e é Vander Gurad também. Covardia na animação de mudar o gênero logo do Shun, que é o que carregava mais elementos que os padrões aí masculinos seriam femininos, em vez de botar o Seiya ou o Ikki, botar uma mulher badass, botar um protagonista mulher. E covardia aqui também de botar ela ali pra ficar mais fácil, né? Tudo bem, não, é mulher, é marido, isso aqui, mulher. Nossa, cara, sei lá, é muito bizarro tudo que foi feito. E tipo Aquela assim, torre cara. com um G gigante, realmente a cidade ficou tosquíssima também. Caraca, cara, que A mundo é torre esse? maligna. Tipo, Teve uma coisa Parecia tá. o Sauron, pô. A torre de Sauron. Teve uma coisa que eu sabia que ia acontecer e que me incomodou também, é a forma como eles. Pelos trailers e pelo que eu já sabia de sinopse, dava a entender que a questão era toda em torno da Saori, da Athena e ser ameaça e ela ia descontrolar. Isso pra mim tava com o maior cara de Fênix 3, assim, de X-Men 3, aquele Muito. filme da Fênix, Aquela né? cena final. Lembra que Aí o a cena final é Wolverine. totalmente igual, justamente, era o que eu ia Exato, falar. Me incomoda isso. exato, A cena exato. é igualzinha, só que a diferença é que você não mata a Saori. É, Foi a piada que o Kitsune fez no Twitter, né? Ele disse, caramba, por que toda vez. Ele saiu do filme, né? Ele disse, por que toda vez que eles vão fazer um filme dos X-Men tem que ser da Fênix Negra, né? Porque aqui a gente tem uma atriz que fez a Fênix Negra, tem um ator que é o Fênix, e ainda tem esse plot final aí que é igualzinho também à luta do é X-Men 3, que eu igualzinho, não ela tinha. jogando Agora, energia. eu não tinha percebido isso, tá, gente? Eu percebi agora, O gostei dela. Wolverine Igual, engatinhando, sendo igual. cortado, mas o fator de É. cura recuperando. Isso eu até gostei um pouco disso, porque foi a única hora que eu vi o Seiya sendo Seiya. Ele sendo destruído, mas indo até o final com aquele seu objetivo. A armadura sendo destruída, ele sendo cortado e continuando, perseverando. Foi o momento que ele mais foi Seiya. Entendeu? Essa cena e a cena do treinamento com a pedra lá, com a Marin, que é muito mais parecido do que qualquer outra coisa com a obra clássica. Pena que é só um momento, depois vai pra outra coisa completamente diferente. Mas eu achei que ela fosse explicar melhor o lance do Cosmo, ter aquela cena bonita lá. Mas assim, naquela hora eu falei, caramba, legal, isso aí é o mais perto que eu pude ver da obra que eu tanto amo como live action. Porque ali tava bem parecido, né, aquele diálogo. E o cabelo dela ficando roxo, eu achei bem melhor que fosse aquele cabelo mesmo roxo do que aquela perucona safada do final. E que ela Nossa, tivesse de eu vestido tava. também. Eu preferia que ela Eu tivesse de adoro. vestido e de Batman. Eu adorei ver a crítica do Omelete, que é aquela. Ai, como é o nome daquela menina mesmo que apresenta lá a Momo, né? Né? Mo-chan? A Mo-chan. Mo-chan, ela se ligou nos negócios que eu, na minha masculinidade tóxica, não percebi, que até o rímel tava ruim. Até a maquiagem do filme é ruim, cara. Tava tudo muito ruim, sabe? E realmente, a peruca você podia ver lá que tava preso com o tic-tac no cabelo. Maquiagem ruim. O figurino péssimo, aquelas armaduras. A gente vai falar uma hora aqui das armaduras, né? Cara, o problema não é virar uma armadura medieval apenas. Tava muito mal feito. Eu não consegui. Eu perdi a imersão no negócio. A primeira armadura dele, que até faz uma alusão à roupa de treinamento dele lá, eu achei legal. Falei, pô, legal, bacana. E tem o lance da armadura evoluir, me remete ao mangá também e tal. Mas só que Não tem depois, quando ele explicação. bota. Mas não Não tem explica explicação. por que ela muda, entendeu? Não tem explicação. Não, nada tem explicação. Eu gostei que a Marin falou que se você tiver ódio no coração, a armadura pode te rejeitar. Isso eu gostei, né? Mas Sim, tem aquela isso. questão que a diferença das armaduras de bronze, de prata e de ouro é porque a de bronze tem menos proteção, a de prata tem um pouquinho mais e a de ouro cobre o corpo todo, né? O ódio pode E aqui, rejeitar. Isso não quando eu vai vi rolar aqueles mais. Né? cavaleiros, quando eu vi os cavaleiros de ouro no início, eu achei o máximo, né? É Achei legal, legal. apesar de estar meio CG meio Scooby-Doozão, quando tu olha o olho do Aeolus, é que é o Aeolus, né? Não sei. Tu vê que é bem caricato, mas assim, tá bacana ali. Eu gostei do visual das E armaduras. eles tiraram Ali. aquela cena ali do Lenda do Santuário, todinha. Aquele momento todinho é Lenda do Santuário. Isso. Eu não gosto dessa parada dos cavaleiros voar. Eu nunca. Isso tá rolando demais, né? E engraçado que aquela animação norte-americana que pintou esses dias aí na inteira, né? Que é na internet, ela tem essa parada de voar os cavaleiros, né? Norte-americano gosta de gente voando, né, gente? O cara gosta de botar a gente voar.
Facilita, Pois né? é, que aquilo ali nunca foi pro ar, tá, gente? É uma Lost Media aí que fizeram. Nossa, uma- eu arrumei treta no Twitter esses dias aí, depois a gente conversa sobre isso aí. Tem uma galera que fica compartilhando mentira, é avisado da mentira, mas não quer corrigir, é impressionante. Em resumo, pegaram trechos da dublagem que a gente conhece, colocaram naquela animação e estão dizendo que aquilo ali Parece que é chegou do aí pro ar jogo, em algum momento. parece que é de um dos jogos, eu não sei qual a dublagem que pegaram. Mas nunca foi pro ar aquilo ali, é uma Lost Media, gente. Não existe É. Em aquilo lugar ali, nenhum tá? do mundo, inclusive. Nunca nem foi produzido mais episódios daquilo. Pois é. E aí, pra mim, o pior momento do filme, que ele degringola, eu estava assim, com o coração aberto até aquela parte do treinamento da Marinha e tal. Quando o Seiya volta e tem o Ikki usa o golpe fantasma de Fênix lá e tal, e eles descobrem a localização, né? Aí a Saori, que não podia sair do castelo, saiu com o Seiya, né? Foi ali Pra tomar nada. um ar de moto, né? Inclusive Tomar aquela cena de milkshake, moto. Aquela cena de moto, o amigo falou comigo: Eita, o Ciclope vai morrer agora, né? Que é o começo do X-Men 3. O Ciclope indo de Aham. moto, um canto igual ali, e o Ciclope morre pra Fênix, né? Enfim. Aí eles vão conversar lá, tal, beleza. Aí a parada é atacada, a mansão. Gente, eles querem quem? Saori. A mansão está sendo atacada. O que é que o Seiya faz? Vamos voltar pra mansão, né? Com Saori, né? Aí voltaram pra mansão com Saori. Não, Aquela assim, parada da bomba, eu quase saí do cinema. Não faz sentido, porque não tem, além de não fazer sentido, não serviu pra nada. É uma mas é que vergonha aquilo tá. ali. Esse é um lance que rola muito em série também. Quando você tem uma adaptação de uma coisa que é muito cheio de magias, não sei o que lá, e você não tem orçamento, você capricha nas coisas mais fáceis, mais palpáveis, ali, a parte militar do negócio, entendeu? E deixa o pouco de dinheiro que tem pra uma luta ou duas no máximo. Então tem que encher linguiça, tem que ter confronto, entendeu? Agora, o problema todo pra mim é ela sair com ele pra conversar na praia lá desnecessariamente. Não entendi. Não tem um objetivo pra eles irem pra outro lugar. A mansão é enorme, o castelo é enorme. Eles podiam ir pro jardim ali conversar, entendeu? Não Em tem nada teoria, que ela vá não mostrar era pra pra ele. ela sair dali, porque ela podia ter um ataque de Cosmo em qualquer lugar e revelar a localização. Entendeu? Exato. Não era pra ela sair de lá. Era só porque pro roteiro ela precisava estar fora dali naquele momento. Entendeu? Aquelas saídas de Isso. roteiro preguiçosas, entendeu? Isso. Aí tem, pra mim, essa é a pior cena do filme. A questão da bomba, porque eu tava sem entender qual era o plano do Alman Kid. Ele tava pegando um negócio ali, eu pensei que era um negócio pra travar o poder, qualquer coisa assim. Ele se sacrifica e não mata ninguém com ele. Ele se sacrifica sem se sacrificar. E o pior, ninguém lembra disso. O sacrifício dele não faz diferença nenhuma, né? A Saori não pergunta por ele, ninguém pergunta por ele mais. Acabou aí a parada. Então, tipo, não tiveram a coragem de fazer a Gurad matar ele, não tiveram coragem de botar o Cassius Sim. matando ele, que seria bem melhor, né? Nem o Ikki. O Ikki só vai encontrar o Seiya na batalha final. Eles não têm motivo pra ter uma tretinha ali e tal. Eles não se encontram durante o filme inteiro. Nada Não tem faz um sentido com aquilo diálogo daí. falando mais sobre ser cavaleiro. Ah, existem. Até fala, tem outros, né? Você acha que isso é o único. Mas sabe, não tem assim. É estranho. Cara, e tipo. O pior foi o Kido tirar a bomba da bunda da Atena pra jogar no. Que ele Na abre a estátua, né? chave na bunda da Atena, tira as bombas pra Tem jogar. isso. Cara, eu Cara, fiquei assim, a partir daí, eu tava assim, me sentindo pessoalmente ofendido. Até então eu tava assim, querendo ver pra onde isso vai. A partir daí, nada mais eu consegui me concentrar em nada, porque tava realmente. a redenção da Gorad ali é muito ruim, porque ela fez muitas maldades, até matar o ex-marido. Não matou, mas ela criou a situação. Ela alterou um monte de gente geneticamente, ciberneticamente. Ela pegou um monte de criança pra sugar Cosmo, sequestrou gente. Ela fez um monte de bizarrice. E no final, quando ela tá vendo a filha, quer saber? Eu acho que eu não deveria ter ter feito isso, não. Pois é. E o Ikki Foi uma fala, redenção. se você não quer, sai daqui. Eu faço. Pelo amor de Deus. Cara, esse garotinho não passa nenhum ar de Ikki, né, cara? Nenhum. O Ikki tem aquele lance. Cara, o Ikki ele era um cara motivado pela vingança, pelo ódio. Simples assim. Esse agora parece ser um cara interesseiro, um malandrinho aí que tá afim deve estar trabalhando pro santuário, sei lá o que esse roteiro pensa.
E foi a E armadura tá que eu ali. mais gostei, viu? Apesar do capacetão gigante, foi a armadura que eu mais É. gostei foi a do Ikki. E a presença do Ikki quebra o comentário anterior. Se você tem ódio, se você tem raiva, a armadura não te aceita. Ah, o Ikki cheio de Mas tensão isso de... aí na obra clássica também era uma parada que já tinha Isso- sido uma falha, né? Isso não Tinha o tem, Máscara da não, Morte, O tinha o filme Anime Ikki. mesmo já não- quebra isso, Denison. Eles falam que todo mundo tem Cosmo. Marin fala, né? Todo mundo tem Cosmo. Aí depois não. Ah, a Seika não tinha Cosmo e ela foi liberada. Pois Nem é. pra dar uma desculpa do Kido, o Alman Kido, ter dado um jeito de liberar a Seika, devia ter mostrado isso, tá? Isso, assim, ficou subentendido na minha cabeça. Pra mim, o Alman Kido ia dar um jeito de liberar a Seika, alterou alguma coisa pra ela dar como se não tivesse Cosmo, né? Aí beleza, mas não foi isso que mostra, não mostra isso. Ah, tava sem, não tinha Cosmo, foi liberada. E aí pra dar a entender que ela é a Marinha ainda, mas não tem como ela ser Marinha se ela não tivesse Cosmo. Entendeu como tá estranho? Que nada faz Não, sentido assim. e- Todo e mundo tem Cosmo ou não? lembrando só que, se não me engano, ela chama Patrícia, né? Nos Estados Unidos, a Seika. É. É Patrícia o nome dela. Cara, mas olha que doideira. Quando a gente tá comentando vários elementos aqui, a impressão que dá é que os caras falaram, jogaram uma bomba no nosso colo, a gente tem que adaptar esse negocinho japonês aqui, ninguém sabe o que é. Vamos pegar algum filme que já adaptou obra de cultura pop antes e foi bom? Ah, pega o X-Men 1 aí que eu gosto muito. E eles praticamente foram roubando elementos do primeiro X-Men, da série X-Men. E colocou. Cara, o lance do Cosmo, do jeito que fica no final apresentado, parece que são pessoas que nasceram com o Cosmo, como os mutantes, e dá pra você extrair. A gente tem esse plot lá com a vampira no X-Men, acho que o 3, né? Nossa. Então, assim, tudo isso é muito parecido. E, cara, a preguiçoso. parte filosófica do Cosmo que a obra sempre trouxe, não tem mais como salvar. É igual, cara, eu vou dar um exemplo. É igual quando tinha toda aquela trilogia clássica do Star Wars, aquela parte filosófica da força, e no episódio 1 veio com o midi-chlorians lá, lembra desse negócio? Isso revoltou muitas pessoas. isso aí. Depois eles deram uma resolvida ali, deixaram... Mas assim, você pega um negócio filosófico que demonstra força de vontade, empenho, fé. O Cavaleiro sempre falou de fé, sempre falou de perseverança, e vira um negócio genético. Você nasce com isso, sabe? Cara, isso acho que quando eu falo de caracterização, são conceitos básicos que são pilares numa obra, na minha opinião, sabe? E é isso que me incomoda. O Cassius ser quem ele é, não tem problema. Até tem um outro comentário, na hora que o Seiya vai lutar, ele luta com um cara chamado Jack the Beast. Eu fui pesquisar, o Jack, que é um lourão alto, assim, antes do Cassius entrar. A escrita de Jack é J-A-K-I. Lembra muito, o Alan, o Jack que a Marin enfrenta. Eu acho que eles adaptaram esse personagem. Um lourão alto, grandão. É o Jack lá do que a Marin enfrenta. Assim como aquele cara que aparece no começo com o Almanquido e depois o Ikki pega pra torturar, é o Dócrates. É o Dócrates? Como é que é o nome dele na história? Não é possível. Nos créditos aparece o nome dele, Dócrates. Cara, que Meu doideira Deus. isso, cara. Que doideira. Então, assim, Ele a gente não tá falou no aqui do MDB, Tatsumi, esse né? Sócrates. Não tá. aqui. Ele não faz É porque nada, né? eles têm vergonha desse cara estar no filme, porque Ele só, some ele do só nada. faz Ele gritar tem... com medo da lacraia lá. Cara, nem pra fazer um negócio legal, se medo dele é uma coisa mais, né? Medo de ficar sozinho num lugar, medo de perder a família, sei que não. O medo dele é uma lacraia gigante. Cara, bizarro demais. E perder a grande. O medo de ser degolado, ser trucidado, igual tem aquela cena do lobo lá, que o Ikki usa o mesmo golpe e o Cavaleiro de Lobo fica todo destruído, assim. Tudo bem, não pode botar isso no negócio pra criança, né? Mas sei lá, cara, uma lacraia gigante é muito bizarro. Então, Não, você pra mim o concorda- Cassius foi o menor dos problemas, tá? Porque eu entendi ali no início, se eles têm essa treta de achar pessoas com Cosmo, que até então a gente não sabia o que era, faz sentido eles estarem buscando no pessoal de lutas suburbanas e legais, né? Faz sentido. Você acha mesmo que assim eles iam conseguir achar alguém que tá escondendo um poder muito grande? Sei lá, Pra mim cara. faz sentido. Um momento pro Isso. poder grande se mostrar seria em uma luta, né? E agora, quando o Cassius fala, quando ele diz assim, o que é que você quer pra ajudar a gente? Ele, só quero minha vingança, eu vou de graça. Eu disse, o quê? Esse Ele cara, foi esse alterado. mercenário? Ele foi Esse alterado geneticamente, mercenário? cara. Não, mas ele não sabia que ia ser alterado geneticamente, pelo que eu tô dizendo. Antes Mas ficou dele ser muito bem com a alterado, situação rápido, né? Ele simplesmente ficou de boa com a situação. Ele não. Mas é Cara, o que eu tô dizendo, o cara era dono de um ringue de luta suburbana ilegal
ele aceita de graça só pra se vingar do Seiya, que Seiya e nada, pelo amor de Deus, cara. Eu achei E assim. você lembra que esse ringue, ele era patrocinado pela Gorad e o Almanquido tinha um camarote lá. Tu lembra? Ele tava vendo as lutas lá num cantinho dele lá, É super verdade. tranquilo. É Como verdade. assim, cara? Ele entrou lá de boa? Cara, isso É. foi muito bizarro, cara. Muito bizarro. Nossa, cara, tá me dando muita raiva desse filme porque. Quanto mais você pensa, mais você consegue ver os furos, as incongruências. Ele não é problema, Cara. não é problema só em relação ao original, não é só isso. Ele por si só tem muito problema. Eu vou te O falar uma Mark da parada, assim, Casca, coitado, geralmente. tava no filme anterior aí, pau a pau com o John Wick, no John Wick 3 aí. Aí ele vem pra esse filme e Pô, nossa mas o senhora. Mylock, que é o Tatsumi, né? Convenhamos, parece ser o Marco da Tatsumi. Casca, né? As cenas dele não é Cavaleiros, mas são boas, cara. Ele faz um bom personagem de ação ali. Mudo, Só que é um entra mudo sem personagem calar. que não faz sentido, porque no começo, quando ele aparece na obra, né? Logo do filme, ele tá lá com aquela arma gigante, atirando nos caras e tal, e não consegue dar conta dos caras, né? E não dá Os pra entender o cavaleiros, que arma é aquela. Não explica que cavaleiros bala é negros, aquela aqui. os cavaleiros negros não conseguem, né? Ele não consegue dar conta dos cavaleiros, beleza. Aí lá pelas tantas, o roteiro quer que ele dê conta dos caras. Aí ele inventa lá, não, porque eu tenho umas balas especiais pra vocês. Aí começa a dar tiro na cabeça do povo, bater, quebrar as coisas com um pedaço de pau. Assim, não tem muito sentido, não tem muito sentido. E aí, o que vamos fazer depois É. com esse personagem? Ele vai ficar assim mesmo, porque não vai ter mais. Ele não vai bater nos Cavaleiros de Ouro, de Prata, qualquer um depois, né? No próximo filme. Se tiver próximo filme, né? Lembrando que os Negros do filme é uma mistura do conceito de Cavaleiro Negro com Cavaleiro de Aço, né? É, Da obra clássica, do anime era o que clássico. tinha Então, na série da Netflix. exatamente. Até usar o Cara, Cassius pra isso foi isso que me foi deu o igual estalo, também. assim, de tá muito parecido, entendeu? Uma coisa com a outra. Aí, mas A ainda gente, quero a gente saber o tá que é que falando, a gente Peixoto tá falando gostou do muito. filme. O que é que É justamente o Peixoto que eu ia perguntar. Cadê, Peixoto? Vem com contraponto, diga aí que tá legal. Eu não tenho muito o que falar porque vocês estão indo tão fundo que eu não tenho como argumentar, gente. Eu só Não, estou ouvindo. mas não é questão de argumento, não. Diga a sua impressão, o que você achou e tal. Pode falar, sem problema. Olha, eu não fiz nenhuma dessas análises que vocês fizeram, tá? Eu não fui com essa intenção. Eu fui com a intenção de ver o filme, né? Então, como filme, me divertiu. Não é Cavaleiros, não no sentido que a gente já conhece de anime e mangá, né? Como eu falei, se você é fã de Cavaleiros e está esperando ver Cavaleiros como você vê na TV ou no mangá, esquece, você não vai ver. Ali fica claro que é o que os americanos conseguem fazer com uma série japonesa. Basicamente, acho que eu posso falar isso, né? Eles tentaram fazer uma versão americanizada dos Cavaleiros para ver se pela enésima vez eles conseguem fazer Cavaleiros dar certo nos Estados Unidos, porque nunca deu. E se continuar desse jeito, não vai conseguir. Tá? Eu não entendo bem o porquê, mas parece que tem uma obsessão na Toei que eles querem, porque querem que Cavaleiros dê tão certo quanto o Dragon Ball deu nos Estados Unidos. Só que não decola, gente. Não é o gosto do americano. Vá saber o motivo, né? Talvez não tenham passado nos canais certos, no horário certo. Talvez simplesmente os americanos não simpatizaram com o conceito, né? Tem a questão daquele negócio que nos Estados Unidos eles veem muito desenho animado como coisa de criança e toda a sanguinolência de Cavaleiros pode ter dado problema para alguns canais. Falam, não vou exibir isso porque é muito violento, não dá, entendeu? Foi bem, assim, N fatores, né? E claramente você vê que o diretor não saca de Cavaleiros. Porque se sacasse, ele melhoraria um pouco mais, né? E nem se esforçou também muito pelo que a gente viu, né, cara? Pareceu que não É, se esforçou muito. Então, desde o começo, até ele deu entrevista no J-Box, o Mac Baguinski, né? E ele falava antes, ele não era fã de Sensei, ele conhecia, ele já tinha visto eventualmente, né? Passou na Polônia, em algum momento ele chegou a ver em alguns episódios, na juventude dele e tal, há muito tempo, mas ele não era fã. Porém, é engraçado que quando ele foi pro Japão, ele já mudou o discurso. Lá no Japão ele disse que era fã, que gostava, não sei o quê. Alguém Né, puxou a Ah, orelha deve dele. ser. japoneses, né? Que ele Como tava é que você dizendo, Deve fala ser isso, possível. cara? Os fãs vão né? reclamar que deram na mão de um cara que não é fã, não. Fala que é fã sim. Pois é. Assessoria do cara.
Ah, gente, não é possível um negócio desse. Ainda é um estelionatário esse cara. Tem que ser Mas eu vou preso te, mas pelo eu que vou ele te dar, fez. tudo bem, não tô comparando orçamento, tô comparando roteiro. Eu vou voltar pro Nolan, que também não era um fã do Batman até onde eu sei. Ele descaracterizou o personagem pra caramba. Já descaracteriza na hora que o Batman mata lá o Ra's al Ghul, deixa morrer e tal. Várias coisas ali pra mim é que ele não é o Batman. Mas os filmes são muito bons. O Batman Begins é um filme de espionagem, um filme policial maneiríssimo. Entendeu? O Batman Dark Knight, então, nem se fala. O terceiro já é piorzinho, mas ainda é comparado a esse aqui, é uma obra-prima. Na minha opinião, cara, eu vi um filme mal montado. Essas decisões de Deus Ex Machina de roteiro, a bala que não funcionava agora funciona, e ninguém explica que bala é essa que mata os cavaleiros lá negros. O lance da mina Eu pensei aí. que era uma bala de Cosmo, pô. Tá tudo É, não bem. duvidava nada. Eles podem extrair o cosmo das pessoas com uma máquina, por que não botar numa bala, né? É, a menina pegar a moto e ir lá pro mar conversar e depois voltar, porque era conveniente ela estar fora pra acontecer aquilo. São coisas que eu, assim, roteiro é um negócio que eu não sou o cara mais expert que pega todas as falhas, não, mas eu acho que essas estavam tão gritantes que isso me tirava da imersão do filme. Eu vou falar um negócio, eu sou aquela pessoa que, quando vem algum amigo meu, fala assim, esse cara toca bateria muito mal. Eu falo, eu não vou falar mal de um negócio que eu não sei fazer. Sinceramente, eu não vou criticar Isso. nunca um músico, eu não vou criticar. Eu não sou roteirista, mas dessa vez eu vou falar. Eu escreveria um roteiro muito melhor do que esse, cara, porque não tem como. Tá amador. A única explicação Meu é que sonho talvez. Meu sonho é ser roteirista de alguma coisa de cavaleiro aí, velho, nessa vida. Algum momento, ó. Faz uma história boa de cavaleiro aí, eu faço Faça tranquilamente. um fanfilme. Você vai Cara, sair eu melhor. acho sinceramente que a única explicação pra isso ter ficado ruim pode ser a mesma lá da Liga da Justiça do Snyder. Muita gente. Não que o Snyder fosse fazer algo bom, porque eu já não gosto muito dele. Mas sai um diretor, assume outro, sai um roteirista, assume outro, mexe aqui, pega o que já estava pronto lá, refilma algumas coisas. Geralmente isso gera filmes mal montados desse jeito. Mas eu nunca ouvi nenhuma história dessa, a não ser o Eugene, né? O Alan, que se desligou da produção. Talvez por isso, É. não sei. Mas, meu Deus, Qual a dura- é um filme qual a brega, é um duração do filme de filme, ficção hein? científica. 1h52. É uma coisa que a Beleza, gente uma assiste hora e e 52 realmente, para apresentar, como vocês disseram no início aí, para apresentar o que Cavaleiros tem que apresentar, realmente é pouco tempo, Não tá? precisa botar o Wiki, cara. Então, bota o Wiki pro 2, sabe? Bota só. E o Ikki, Reduz mais. é porque o Ikki ele é o vilão do começo da história. Eles queriam preservar pelo menos isso. A Toei Animation, recentemente, né, quando o filme estava estreando, eles liberaram na internet, no canal do YouTube deles, os episódios do 1 ao 7 de Saint Seiya, do anime clássico, para todo mundo ver em inglês, espanhol e português. Tá em alta definição e tudo. Tá lá até agora. isso eu vi. É justamente o pedaço que eles escolheram para adaptar para esse filme. É o começo da história, mostra como se ganha a armadura dele, mostra a Guerra Galáctica, que na lá eles adaptaram para aquela arena tosca lá, subterrânea, né? E o Ikki levando a armadura no final da história. Pronto. Eles Ah, não, e eles tem um não, detalhe. eles não foram além disso. Eles se resumiram a o Ikki aparece, o Ikki é a ameaça, mas não deram nenhuma grande luta pro Ikki. Nenhum grande momento pro Ikki. Ele só Tem um aparece, pra detalhe. basicamente ter que trocação lá com você. Tem um detalhe, eu tava pensando, pô, se eu botasse lá o Ikki na hora que tava lutando contra o C, tem uns momentos de flashback lá, lembrar da máscara do mestre dele, aquela máscara do Guilt, não sei o quê, a gente ia ficar com uma coisinha, pô, não explicaram o passado dele, mas, sei lá, a Shawn, ou Shun, sei lá, sendo levado, criancinha, até tinha uma foto nela que tinha vazado que parecia Melhor. ser, mas sabe Parecia que, mas sabe qual, mas sabe que é o problema? Eu acho que eu vi isso, não sei se eu cochilei na hora, porque eu dei um sono vendo esse filme. A Marin fala que treinou o Ikki, não foi isso? Ou impressão minha? Exatamente, era o que eu ia falar. A Marin, É o quê? Caraca, cara, que doideira. pelo que o filme fala, quando o Seiya chega lá e mostra pra ela, eu quero ser cavaleiro e tal, ela diz que ele não pode ser, mas eu tenho isso aqui, aí mostra o pingente, né, do Pégaso, Uhum. ela fala, eu também já vi um garoto que veio aqui com um pingente também. E quem foi? Foi o Fênix, o cavaleiro mais Ela poderoso. fala Entendeu? isso? Ela fala Fala, isso. pô, fala. Não Ela diz lembro. que já treinou ele. Ela dá a treinou ele. entender que ela treinou ele, entendeu? Cara, bizarro. Eu achei. Tá, tudo bem. Né? Ela vai ser a mestra de todos os bronzes, tudo bem. Isso também é uma coisa que não destrói muito, mas a gente tem um vilão ali que tudo. Você não precisa. Você pode fazer um segundo filme agora focado nele, talvez. E aí
Mas alguma pitadinha tinha que ter ali pra você pensar, pô, o cara tem um passado aí problemático. Ele tá movido a alguma coisa. Ele parece só um cara que tá. Agente duplo, trabalhava pra Gurad, mas também trabalhava pra uma outra pessoa. No final ele rouba a armadura de ouro pra essa outra pessoa, sabe? Podia o ser o Ikki- santuário, né? No Pois anime é, clássico até tem isso, mas não foi bem adaptado aí, não mas colocaram é o nem o Yoga, Yoga, né? No anime né? clássico, no mangá, pelo Não, menos, é no o Yoga, mangá. que é. No É mangá o o Yoga. Yoga, no mangá o Yoga ele é mandado pro Japão para participar da Guerra Galáctica, na verdade ele é mandado para assassinar todo mundo e acaba virando a casaca, né? No anime eles colocaram o Ikki sendo enviado pelo santuário e ele rouba a armadura de ouro e acaba ficando com a armadura para ele, né? Ele trai o Mas o santuário. próprio, Engraçado mas o que, próprio Ikki por tava mais manipulando o apressado que santuário. seja, por mais apressado que seja, a Lenda do Santuário, aquele filme, eu ainda acho muito melhor do que isso aqui. Muito melhor. Anos-luz. É que eles cortaram toda a introdução, né? Também no Lenda do É, Santuário aquele filme não tem essa coisa funciona pra. de tem essa coisa de o Kido encontrar a Saori, né? Apresentar a história lá do Aiolos, do Shura, lá, aquela coisa toda no começo. E eles pulam toda essa parte, eles cortam essa parte e mostram que o Alma, o Mitsumasa procurou os caras que tinham Cosmo e eram destinados a ser guardiões da Saori e treinou eles, eles já vêm chegando no filme prontos. Eles já chegam no filme sabendo que eles são, cientes da missão, eles não têm nenhuma relutância, nada. Eles já chegam lá prontos pra batalha, né? E É, mesmo tanto assim, que já aquele vem filme de. já sofre com. Nas batalhas finais, eles dão uma apressada muito grande, corta um monte de coisa pra acabar o filme, né? E aqui, O foco deles é eles 12 têm um caras. tempo pra apresentar alguma coisa, mas essa parada que eles apresentam não é decente. Não faz sentido nem no próprio roteiro. Tá? No próprio roteiro dele, como um filme normal, não faz sentido e é ruim o que tem aqui. Muito ruim. É realmente, como o Caio disse, aquele final dela mudando de opinião e, vou salvar ela agora, péssimo. O Ikki dando uma de rebelde também, péssimo. No A Saori final, fazendo ela não magia, morre. dando braços novos pra ela. Achei A muito Rey Deus Ex usou a parada Machina. da Rey. Usou Deus Ex a força Machina, da aquela, Rey. aquela, solu Pior, aquela solução de roteiro que tá ali não, porque o pior é que não pensaram muito. ela passou o tempo todo dando a entender que ela não tinha o menor controle do poder dela, né? Ela inclusive perde o controle e começa aquela confusão toda. Aí, em poucos segundos, você consegue convencer ela de que ela pode controlar e ela pode controlar de tal maneira que ela consegue até curar a mãe dela. Então, assim, Alan, Sim. e se fosse o Alman Kido que tivesse se sacrificado para convencer ela a controlar os poderes e virar Athena? Dava uma importância maior para ele, cara, que ele não teve importância nenhuma no é, final de tudo. Até porque Entendeu? era sempre a voz dele que acalmava ela, lembra? Sempre que ela tava é. vindo, ele precisava falar alguma coisa, ela desligava lá o disjuntor da Atena. Aí agora Realmente. foi o Seiya. O Seiya foi só o Seiya falar e tal. Você substituiu ele nessa O Seiya importância. desconfiava nela e pronto. Aí ela ficou numa Não, e boa. sabe o que é doido? O flerte do Seiya com a Saori é um negócio muito pequeno no início da série que logo morre. Logo vira aquele lance dela ser a deusa e ele o cara que tem que protegê-la. Esquece isso. Ali não, virou um par romântico, né? Não tem mais como não ser. A partir dali. É. Se no segundo Apesar filme, que o depois de roteiro do tanta Seiya- coisa. O roteiro, as falas do Seiya em muitos momentos me lembrou muito o Seiya do início mesmo, assim. De piadista, de Sim, criticando ela por ser piadista. rica. Eu achei muito, muito legal isso, assim, né? Na parte Sim, dele, sim, eu que ele fala. acho que ele mandou bem esse ator. Ele fez o melhor que ele pôde. Ele não é um exímio ator, mas ele fez o melhor que ele pôde. Cara, ele, o Tatsumi, por que pareça, e a Marin são meus favoritos do filme. Ah, não, o Xambin também. Ele não. Ele deve tá devendo dinheiro de jogo, de dívida de jogo, pra aceitar isso. Mas ele empenhou, ele fez uma boa atuação. Já Frank Jensen tava muito afim de acabar logo e ir pra casa, sinceramente. Em uma das entrevistas aí que Alan divulgou, a Famke Jensen, em tom de brincadeira, ela fala que se o filme for um sucesso é por causa do Xambin e se for um fracasso é por causa do McKenna. Olha só. Nossa, que sacanagem com o maluco, cara. Aí os três riram, né? Riram muito. Não, até Mas o Nero, o Nero, o Ikki lá, o Tinoco, no tapete vermelho, fez uma brincadeira parecida. Ele disse: olha, qualquer problema do filme, a culpa é desse cara aqui, apontando pro diretor.
Ah, pro diretor, beleza, aí eu concordo. Tava todo Excelente. mundo jogando a batata quente um pro outro. Não tava, todo mundo tava ciente de que aquilo ali ia ser uma bomba, sabe? Então, exatamente. Esse pra mim é o tipo de coisa que pô, eles são atores. Pra você ser ator, você tem que estudar, você vê muito filme. Eles devem ter assistido e visto que tinham feito uma coisa ruim. Entendeu? Então, assim, depois que tá pronto, lança. Só a Warner que pega um filme pronto e joga no lixo, que foi o Batgirl, não foi? Batgirl? Que jogou. Batgirl. Batgirl, só a Warner faz isso. O pessoal gastou, agora lança. Assim, o projeto era 12 filmes, né, Alan? O projeto desse filme agora? Não eram 12 que eles queriam Não, fazer? dizem que eles têm tinham um contrato para 7 filmes, né? Quem? 7? Ah, tá. O diretor disse que eles tinham um plano para 7 filmes. Eu não sei Eu se vai rolar duvido tudo isso. que tenha. Eu duvido que tenha um Cavaleiros? filme. Iam ser 7 filmes. Eu falei. Inclusive no meu vídeo eu passei uma fake news, eu tenho que corrigir. Eu falei 12, não sei Não é por que. fake news. Você só falou coisa não precisa, mas não é fake news. Fake news é quando você sabe que é mentira e você fala a mentira, como uma Pois é, pessoa lá pois que é. viu, né? Não, é brincadeira, só zoei com o termo. Mas assim, é um projeto pra vários filmes. E os caras estão. Pra mim, não tem condições de ter um segundo filme disso, cara. As bilheterias. Cara, eu não sei, não dá pra ver o Rotten Tomatoes ainda, essas paradas, porque ainda não estreou lá fora, né? E só começa a bombar isso quando estreia lá fora. Pior é isso, né? O filme ainda vai repercutir um bom tempo, porque ao longo em vários outros países a data de estreia é diferente. Vai ter estreia até julho, em países diferentes, entendeu? Vai ter estreia dia 12 nos Estados Unidos e em alguns outros países da Europa. Aí depois começa. Aí cada semana basicamente vai estrear em outro lugar, entendeu? Até chegar a julho. Então. Esse filme me lembra muito aqueles filmes pra TV da canal Sci-Fi, sabe? Aqueles filmes feitos direto pra Se TV. tivesse sido feito direto pra TV esse filme, eu entendia mais o orçamento dele, a proposta dele. Mas pra que fazer um filme pra cinema? Se você vai filme fazer Netflix, um filme de streaming, né? Ia funcionar melhor. Né? Isso não me entra na cabeça eles fazerem tanto alarde, tanta coisa assim, filme hollywoodiano, quando não tem nada de hollywoodiano nesse filme, assim, não tem nada de grandioso nesse filme. Ó, eu fui ver aqui no Rotten Tomatoes, realmente não existe nota suficiente para gerar uma média, né? Mas tem duas críticas que já estão disponíveis para serem vistas. Uma dá o filme como fresh, ou seja, interessante, com nota 3/4, 3 de 4. E o resumo é, essa adaptação do mangá de Masami Kurumada claramente tem a ambição de ser o começo de uma franquia. Ele deu uma nota boa. E o outro diz que o diretor Polish é o que é? O Polonês. polonês. O Thomas Baginski Baginski e o time dele tentou ser respeitoso à história original, e eles tentaram manter o mesmo espírito e tom do anime popular. Eles não they did get it. Eles não conseguiram fazer isso 100% direito, né? Mas a Não, intenção é clara. Aí ele deu nota 2,5 de 5. Você percebe que a impressão que eu tenho é essa. Eles pegaram uma fórmula básica, pegaram mastigado o que já tinha sido X-Men. Eles pegaram o roteiro mastigado de coisas que o próprio Sensei já tinha tentado rebutar, né? Lenda do Santuário, história do Netflix. E aí alguém, eu suponho que seja o diretor, pelo que ele falou no J-Box, né? Na entrevista que ele deu lá, a impressão que dá é que alguém tinha uma noção do que tinha de valor existente Seiya e tentaram salpicar onde deu pra salpicar. Salpicar Isso. só. Eles não colocaram muito, eles colocaram o que deu pra... Uma fala, um negócio, um trecho, um personagem. Nossa, tem alguém que lembra o que é Sensei que tentou colocar ali no filme, mas é muito pouco. Eu chego à conclusão seguinte: não tem como você dar algo desse meio de anime, mangá, tal, Japão, para a pessoa. É porque o diretor não é americano, é polonês, mas enfim. Não tem como você dar isso na mão de alguém que não é fã da franquia. Tem que ser um fã da franquia e profissional da área para poder fazer algo interessante. Porque a mesma coisa de eu pegar um livro que Alan não gosta, eu digo, Alan, faça um filme desse livro aqui, uma adaptação disso aqui. Alan não gosta daquilo ali. Existe a possibilidade de Alan deturpar fortemente muita coisa daquilo ali. Entendeu? É o que eu acho. Também tem outro problema. Sony. Não se esqueçam os e-mails vazados da Sony que tiveram
antes da pandemia, com discussões internas. Ah, por que vocês estão dando dinheiro ainda pro Adam Sandler? Sites brasileiros que receberam dinheiro para divulgar filme, etc. Falar bem, né? Procurem esses e-mails aí que vocês vão ver. Então, assim, internamente, esse setor de cinema da Sony é complicado. Lembrem também tem das os- negociações do Tem Homem-Aranha. os vários Tá? filmes aí de pior, vilão gente, do. que não é um filme da Sony. Esse filme ele foi Ela distribuído distribuiu pela só. Sony, mas ele não é um É. filme da Sony. Não é da Ele é um Sony? filme, Não. ele é um filme assim. No começo, quando esse filme começou a ser divulgado, apareceu o nome de várias produtoras orientais, né? Que eram produtores de filmes pequenos e tal, lá do Oriente, lá do Japão, da China, enfim. Aí agora, quando você vai ver nos créditos lá na produção, o filme ele é um filme da Stage Six Filmes. Ele foi Quando você jogado de colo em colo das pessoas. Esse no final das projeto contas, aí. ele é um filme da Stage Six e da Toei Animation. Ele não é um filme da Sony. A Sony entra só na distribuição. E digo mais, você falou do lance que tem que ser fã. Eu não sei se tem que ser fã, porque tem que ser bom diretor, na minha opinião. E você tem que fazer uma coisa, eu vou comparar agora com uma obra recente que não tem nada a ver, porque é um jogo e é uma animação. Não estamos falando de live action nem de anime. Mas a Nintendo ficou no pé da Illumination. Ela é muito chata com as suas obras. Ela não deixa tudo virar. Cara, demorou anos pra ter um novo filme. Aquela série Donkey Kong e as séries animadas do Mario foram exceções. Nunca mais eles queriam fazer nada. Aquele filme do Mario também eles não gostaram. Entendeu? O Miyamoto, ele tá como produtor executivo. Então, assim, provavelmente ela ficou muito no pé. Ó, não, isso aqui você não pode botar ele falando não, porque esse personagem não fala isso. Ó, isso aqui tem que ter... Então, assim, provavelmente a Toei não fez isso. A Toei não tem esse apego todo. Entendeu? O Kurumada muito menos. Ele tá tomando vinho, ele gosta de beber vinho lá na casa dele. Então, assim, é aquele lance, né, cara? Você joga na mão da pessoa, a pessoa... às vezes o cara até tentou consumir ali o conteúdo, entender, processar aquele universo do jeito dele. Mas se você não tem alguém por trás, aí pode ser um fã contratado ali, alguém da Toei pra você. Não, mas aqui, se você botar isso aqui no Cosmo, não é isso não. Aí você tá deturpando o negócio. São coisas assim que não teve uma fiscalização, não teve uma pessoa em cima ali pra ver a produção ser feita, entendeu? Eu tô supondo, tá? Parece muito ser assim. E conhecendo a Toei como eu conheço, né, de hoje que eu acompanho a Toei, eles curtem dinheiro. O lance do Power Rangers é um exemplo. A diferença é que Power Rangers foi bem feito, entendeu? Assim, bem feito naquelas, é pra criança e tal. Mas a Saban fez por muito, muito tempo, fez boas coisas, assim. Mas não tem nada a ver com as séries originais Super Sentai, as versões sabanizadas, entendeu? Agora, o problema é que mundialmente as séries da Super Sentai ainda não eram como Cavaleiros na Europa e na América Latina é conhecido, né? E aí você não pode mudar muito o negócio. Ou então lança só nos Estados Unidos. Esse filme aqui é exclusivo norte-americano, entendeu? Porque vai ter uma galera muito grande que vai falar, pô, mas isso aí não é Cavaleiros não, isso é qualquer outra coisa, entendeu? Eu fui atrás da informação de Alan. O que é o Stage 6, né? O estúdio aí que Alan disse que seria o principal, né? Responsável pelo filme. Simplesmente, em resumo, é um estúdio fundado há 16 anos atrás que pertence, né? À Sony, ou seja, é um estúdio menor da Sony que adquire e produz filmes de baixo orçamento para serem lançados direto para DVD ou streaming. E alguns desses filmes, de vez em quando, a Sony acha interessante e resolve lançar ao redor do mundo em forma de cinema. Para cinema. Eu tô vendo aqui a lista, ó, Anaconda 3, Strippers Zumbis. Ou seja, você já tinha a pista por aí que não era um filme de, né? Um filme muito relevante mesmo, assim, na Não indústria, é dos né? estúdios Não cabeça era... da Sony. É um estúdio, É, assim, baixo é o orçamento, terceirizado, vamos ver o que é o faz terceirizado sucesso. da Sony, né? É o terceirizado Não, da Sony. é que nem aquele estúdio que eu esqueci o nome agora, que era o que fazia praticamente todos os filmes do canal Sci-Fi, que eram ficções científicas mais baixo orçamento, inclusive Sharknado, essas coisas desse estúdio. Nossa. É tipo isso. É um estúdio menor ali que faz as coisas mais pra TV, streaming, que vai vender uns mídias físicas ali e pronto, entendeu? O que eu tô percebendo é isso. De vez em quando tem alguma coisa que chama atenção, eles resolvem lançar. Por exemplo, aqui, eu tô vendo que o tal do filme Sisu, que foi lançado em abril de 2023, que tá entre aí os filmes
favoritos pro Oscar do ano que vem, por exemplo. Entendeu? Então, assim, é uma exceção ou outra, alguma coisa escapa porque é bem feito, tem uma boa produção, um bom roteiro. Aí eles resolvem lançar no cinema, faz sucesso em Cannes, seja lá onde for, mas é uma pequena exceção aqui, né? Mas justifica-se tudo isso. E eu acho que o pior, assim, o mais triste é a questão das armaduras. Porque foi o que Caio queria comentar, né? Porque a do Ikki eu gostei, beleza. Só que aquele negócio da armadura ser muito focada no medieval, com aquela parada ao redor, na frente da mão assim, que dá uma escondida nos dedos, eu não gostei muito não, entendeu? Daquilo ali. Horrível aquilo ali. Ficou muito Eles consideraram, estranho. segundo eu vi em entrevista lá, que faria mais sentido, né? Que fosse um negócio medieval, porque as armaduras da animação ali do mangá também não cobriam direito o corpo e tal, não sei o quê. Eu sinceramente acho uma bobeira, cara, porque os cavaleiros, a armadura sempre foi pra mim um negócio meio simbólico nos cavaleiros, entendeu? Tudo bem, você só sobreviveu porque tava usando sua armadura. Mas não é, acho que não é isso que precisava mudar, assim. E virou um negócio completamente descaracterizado em coloração, em tudo, assim. Você olha pro Seiya, se você pega a foto do Seiya com a armadura e me mostra, sem eu ter esse background, volta no tempo, lá pro Caio em 2010. O que é isso aqui, Caio? Eu vou falar, não sei, cara. É um filme de cavaleiro com um cara asiático. O que é isso aí? Não sei. Eu não vou bater o olho e falar, isso é o Seiya. Nem o Ikki, muito bem. O Ikki tá um pouquinho, o capacete lembra um pouquinho mais ali, mas não Não, vou aí que dizer que é dá, o aí que Seiya. dá. Aí que dá. Ah, Inclusive ele usou isso. aquela paradinha daquele que sai e corta a pessoa, né? Que tem naquela cauda da Fênix ali e tal. Ele usou na Gurade lá no Mas, final. mas não usou no E a estilo Gurade não do morreu, hein, gente? anime. Ela vai voltar, hein? Ela vai voltar, hein? Ela não morreu. Ela Pois foi é. Pra fazer o que curada. ninguém sabe, O né? melhor Porque ator morreu, Xambin, mas ela não, ela vai voltar. É porque o Xambi é caro demais, Caio. Aí não dava pra Mas olha, trazer eu vou ele te de volta. falar, agora eu vou elogiar a armadura da Marin, cara. O visual da Marin tá maneiro. Entendeu? Eu gostei. Eu não gostei da peruca da Marin. eu também não. Nenhuma Mas o peruca tá geral boa tá nesse legal. filme. Não tem nenhuma peruca boa nesse filme. Vamos convenhamos que o cabelo. Mas digo assim, tá A muito do mais Mylock fiel. tava boa. Do Mylock tava boa. É. Mas tá muito Mas- mais fiel, cara, dela, a armadura dela. Aquilo que aparece no iníciozinho dos Cavaleiros de Ouro, achei interessante. Eu olho e vejo Cavaleiros de Ouro ali. A Marin, se eu visse essa imagem lá no passado, eu ia falar, sério que no futuro vai ter um filme, tá muito igual, tá perfeito. Agora, o Seiya Ikki não tem condições, cara. Eles falaram também que não iam usar as armaduras, o estilo das armaduras do mangá e anime, porque eles queriam fazer um filme de arte marcial e elas limitariam a movimentação. Eles não queriam resolver isso com computação gráfica. Só que essa armadura que eles estão usando, ela, cara, quando ele vai lutar, dá pra ver que dobra, é de espuma, cara. Aquela ombreira gigante. Não foi uma justificativa boa, não, cara. Não era pra ser o contrário? Ser um filme de arte marcial e as armaduras ser um pouco mais, né, de fácil movimentação? Se ele olhou pros de ouro, eu entendo ele falar isso. Mas os de bronze, não, pô. Cara. Nossa. É Triste. triste. É triste demais, cara. Eu gostei, por exemplo, da forma que a armadura se monta num Pegasus energético ali. Já que tem que usar o pingente lá, que agora virou padrão desde o Ômega lá e tudo mais. Mas ele virou uma Pandora Box e tal. Então, assim, tem umas. É o Lendo do Santuário também. Tá lendo do Santuário, né? Lendo Santuário, acho que foi lá que começou, na verdade, né? É. Então, assim, beleza, tudo isso. Agora vai ser esse pingente, não tem jeito, gente. Qualquer coisa que rolar vai ser pingente. Mas virou primeiro uma Pandora Box, depois montou, meio que fez aquela montagem do Pegasus, mas foi meio que numa energia. Tudo bem, assim, achei legal. Isso não me incomodou nem um pouco. Eu não entendi muito o lance lá daquela ilha da Marin. Eu até pensei que ela fosse falar que era a ilha da Rainha da Morte. Que ela fala que eu estou ligado a essa ilha. Ela treinou o Ikki e tudo lá parece que flutua, né? Coisas racham e ficam flutuando. Não tem explicação nenhuma pra aquilo isso. ali. E o pior Aonde que é você vê aquela nas ilha? conceituais, o panfleto do filme que foi vendido no cinema do Japão, né? Tem as artes conceituais. E você vê pelas artes conceituais que eles tinham ideias muito mais legais pra fazer naquela ilha e não fizeram. Não Eu achei duvido. que. Não teve um negócio que teve aí, Alan, de não só arte conceitual, mas não estavam vendendo um livro de artbook disso aí, não? O que é? Do filme? Eu tinha visto algo assim, não? Então, é o panfleto do filme. É um livrinho com 16 páginas, eu acho. Que é vendido no cinema e tem as artes panfleto? conceituais lá. Eles chamam de panfleto, que é um. Pô, É um foi livrinho. só no Japão isso? Foi só no Japão Foi que só no rolou? Japão. O Japão faz muito Japão. isso. Tem muitos filmes que você termina de ver, você tem uma banquinha de itens únicos que você vai comprar no momento do
filme. É muito, tá Legal. tendo isso agora do Super Mario. Um livreto Isso. lindíssimo do Super Mario. Aqui a tenho- gente, aqui eu a gente tenho tem de balde de todos pipoca. Eu tenho de Bal- todos os filmes de Saint Seiya que fizeram. Até lendo do Santuário tem os panfletos de cada filme que venderam na época do Bom. cinema. Aqui tem balde de pipoca e copo. É, Cara, eu gostei, sinta-se feliz. eu fiquei muito triste quando eu vi aquele pôster dele fazendo aquela posição do super-herói da Terra. Pô, podiam botar uma pose clássica do Seiya. Ele tem a pose clássica naquele flashback da Athena, que ela vai destruir tudo, ele tá fazendo, mas é muito rápido assim. E eles criaram as movimentações de luta pra ele, que eles explicaram lá nos entrevistas, que ele faz com a mão um formato de uma asa assim, aquilo ali eu achei meio, né? Seiya dá soco, né, gente? Na velocidade Quando a do Marin som. foi lutar contra ele, assim, no mano a mano, a Marin mantém a garra da águia, né? E o Seiya vai no soco. Isso aí eu achei legal. Só que, se vocês prestarem atenção, a parada de usar o poder do Cosmo está diretamente ligada à armadura. Tanto é que é só a parte da armadura. Ele dá o morro com o lado que ele tá de armadura, né? Naquele momento com a Marin, que ele tá Eu só não com uma parte percebi assim. isso, pode crer. É. Pode crer. O braço que fica brilhando é a mão do lado da armadura, ou seja, eles conectam assim, para você usar o Cosmo tem que ter a armadura. Isso eu achei muito. Esses são conceitos muito deturpados que eles têm nesse filme das coisas, entendeu? O do Cosmo nem se fala, nesse negócio que o Caio disse aí de sugar o Cosmo, isso aí é o pior, é o pior dos conceitos Pô, deturpados tinha um desse filme. caninho, tinha um cara lá que morreu, né? Que a Gurad matou o cara, sugou todo o cosmo dele pra botar nela. Tinha uns caninhos azul, parecia o Wolverine lá recebendo o Adamantium no filme lá. Todos os caninhos azul cravado nele, saindo uma gosma azul de dentro do cara, sei lá, um líquido azul. E, cara, nem eles sabem o que eles estão. Você vê esse filme e você não entende o que tá sendo feito ali. É que às vezes o negócio não precisa ser explicado, Alan, mas ele pode estar meio claro, assim, né? Não tá, uma hora o cosmo é uma energia elétrica, outra hora ele é um líquido, ele tá dentro de todo mundo, mas só alguns podem ter. Cara, eu não entendi nada daquilo ali, não fez sentido. E aí, a minha Marinha esposa. Seika ou não? Tem isso também, né? Essa dúvida. Não também. sei. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Ela não fazia no clássico, né? E não faz sentido agora. E não ficou. Eu não achei que eles deixaram o negócio implícito isso, não. Acho que ignoraram talvez essa tenha sido uma referência a essa confusão, quando aquela cena que você lembra da Marina e vem logo levar a lembrança da Seika, na mesma posição dela, né? Não, o treinamento todo é uma montagem de Seika e Marinha ali, de fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas. E o pior, no final, quando a Athena promete a ele, não, a gente vai em busca da sua irmã. Aí faltou ela virar pra trás e apontar pra Marin e dizer, é ela. Pronto, porque Marin estava Mas ali olha atrás. só, mas não foi dito que a Seika não tinha cosmo? Ou é uma mentira pra poder proteger a Marin, talvez? Tipo, a Marin justamente. Foi isso que eu achei Justamente. estranho, porque era pra ter sido o Alma Kido que liberou a Seika, né? Dando a desculpa que ela não tinha Cosmo. Deveria ser isso, mas aparentemente ou cortaram do filme ou realmente Marin não é a Seika. Entendeu? Eu botei uma foto aí que eu acho que é a arte que o Alan falou que viu lá no Japão, do Japão. Isso aí, se eu visse só isso aí, eu ia falar, tá irado. Parece o santuário sendo destruído. Antes dela Não, dizer ele que tava era no uma filme, ilha. ele tava no filme. Sim, Tá no antes filme, de dizer mas- que era uma ilha, eu pensei que Marin Não, não podia sair dali porque ela estava ainda ligada ao santuário e atrás disso aí era o santuário. Isso era tipo a parte de cima da armadura da estátua de Atena. Entendeu? Eles estavam no lugar Sim. mais alto e tinha um vale gigante atrás que era onde estava o santuário. Em vez do santuário ficar na montanha, ele ficava num vale que o pessoal não podia acessar, né? Aí eu pensei, tá, ela não pode sair daqui porque tá guardando a entrada do santuário, ou tipo, ela não pode ir muito longe porque o santuário tá de olho. Não, disseram que era uma ilha. Ela disse que era uma ilha e pronto. Aí tem uma ilha. esse Inclusive, acho que eles estátua vão pra gigante lá aí, no não sei final, por né? quê. No final do filme eles vão pra lá, depois que acaba tudo. Pois é, vai pra aquela ilha ali que. Não, mas e eu- Não eles teve, deixa eu vão ver com não a teve armadura, nenhum, né? não teve nenhuma menção à existência de um santuário, né? Para pensar Não. que no momento algum foi falado que existe o santuário de Atena, onde tem o grande mestre, onde tem o Papa lá, onde tem os cavaleiros, não falou nada disso, cara. Impressionante. Ó, eu Muito vou estranho. mandar pra ti a imagem que eu te falei, ó, da arte conceitual. É essa daqui, ó. Ó, as outras opções que eles tinham de fazer a ilha. Nossa, que demais, pô. Apesar de que tem um laboratório. Ah, esse laboratório já é o lance da Não, Gorada. já é a coisa grade, é.
Isso tem uma pegada, podia ser o Santuário mesmo, de Pois é. Atena e tal. Muito, muito bacana. E sem falar que o Cassius, não sei se vocês sabem, mas o Felipe Greco que grava com a gente aqui é muito parecido com o Cassius. O ator, né? Sim. Perceber. Muito parecido. Muito igual. Não sei muito porque ele não igual. tá aqui, na verdade. Acho que ele tá tomando um, inclusive. Tem uma cena muito, Acho que ele se recusou a ver galhofa. esse filme. Tem uma cena muito galhofa que é o Cassius entrando no ringue pra lutar com o Seiya, porque o Seiya deu um chute no charuto dele, cara. Isso é muito ruim, cara. Não fez o menor sentido aquilo ali. Cara, não sei. Cara, o dono do bar ficou revoltado com o cara, entrou no ringue pra lutar com ele. Pô, muito nada a ver. Não, Cara. eu gostei daquela parada dele, tipo, você só dança. Mas, tipo, é tipo a estratégia do Rocky Balboa, né? Ele cansa o inimigo para depois dar alguma porrada mais efetiva. Beleza, mas a galera meio não entendeu, né? Inclusive, esse lance dele só dançar é muito doido, porque ele foi treinado pela Seiya quando jovem, provavelmente seguiu treinando artes marciais e tudo mais, o cara participava de luta clandestina e tal, mas ele conseguiu lutar com uma Amazona de prata pau a pau no treinamento, né? Impressionante. Ele chegou lá e você mesmo disse que o Cosmo só se manifesta quando já tá... Se bem que não, quando ele quebra a pedra ele usa Cosmo, lembra? Não é só contar com a armadura, não. Ele quebra a pedra concentrando o Cosmo lá no que ela ensina, que é parecida com a cena do anime, do mangá. Mas assim, muito Deus Ex Machina também, né? O cara chega lá e resolve o mano a mano com a Amazona de Prata sem problema nenhum. É muito estranho isso. Mas se bem que o Seiya faz isso também na série clássica, né? Eu não posso falar. Tá sendo fiel, na verdade. O Seiya dá conta de Cavaleiro de Bronze, de Prata, Ouro. É só mais uma segunda-feira no dia dele. Eu acho que a tristeza maior é ver as pessoas gostando desse filme. Eu queria ter esse coração puro dessas pessoas pra ver esse filme e gostar. Mas assim, como que a nostalgia dessas pessoas está fazendo elas verem esse filme e gostar? Isso que eu não tô entendendo, assim. Que nostalgia é essa que... Entendeu? Eu também não sei entender, porque vocês sabem, enquanto eu sou fã e como eu sou conhecido por ser fã de Sensei, eu não gostei desse filme. Eu não consegui Alan, tu é entender fã? também. Sabia não. Sacanagem. Eu não consegui entender também, eu não consegui entender qual é o apelo. Não podem negar que o seu filme favorito é ruim, sua obra favorita é ruim, entendeu? Eles não podem dar o braço a torcer. E eu vou digo mais, um exemplo também que o negócio não tá funcionando tanto pra todo mundo, assim, a minha esposa me acompanhou. A minha esposa só sabe que eu gosto de Cavaleiro Zodíaco e ela sabe o nome dos personagens. Ela não viu nada, ela é mais jovem que eu um pouco, ela não viveu a fase manchete, ela é já da fase Pokémon e dia. Ela não curte, ela não manja nada, ela me acompanhou e assim, zero nostalgia. E ela falou, cara, que romance ruim, que lutas ruins, que não entendi nada da história, achei confuso, me explica esse negócio. Cara, me explica esse negócio de Cosmo aí que eu não entendi. Eu falei, nem eu vou conseguir te explicar isso aí, que isso aí não é o que eu conheço, assim. Então, assim, tô dando exemplo de uma pessoa que me acompanhou, que tinha zero apego com a obra e que viu como um filme, assim, sabe? Aí por isso que eu começo o vídeo igual o Luiz começou aqui. Não funciona como adaptação e nem como um filme propriamente dito. E aí dou o exemplo do Batman do Nolan, que não é um Batman, não é um bom Batman, mas é um bom filme, entendeu? E é isso. Eu acho que é o que eu tenho a dizer dessa obra, é isso, cara. Não tem jeito. Achei muito ruim tudo. Muito mal montado, muito mal dirigido, muito mal atuado, muito mal escrito, muito mal figurino ruim, maquiagem ruim. Não achei nada. Cara, impressionante. Não tem nada que salve nesse filme, na minha opinião. Eu acho que deveriam já ter feito um meme daquela que é a morte com a foice indo de porta em porta. Aí tem tipo Cavaleiro Zodíaco, bota outras adaptações e o próximo é One Cowboy Piece. Bebop, né? Cowboy Bebop. Faz, Bebop. faz. Agora vai ser bom. One Piece próximo. Aí você bota na cara da morte a bandeirinha dos Estados Unidos, assim. Isso. Que bicho, caramba. É impressionante, né? E já disseram aí que as versões de teste de One Piece não estão indo muito bem, né? Estão dizendo que estão apresentando a galera muito rápido e o povo não tá entendendo cada personagem ali, porque tá apresentando muito rápido o pessoal. Então, Será que eles tratam a animação japonesa como uma coisa inferior e não botam... Porque, por exemplo, o cinema de super-herói por décadas foi assim, tirando o Superman e Batman. Mas todo o resto era tudo muito B. E acho que a virada disso ali foi, obviamente, X-Men e Homem-Aranha, mas ao mesmo tempo ainda não era bem caracterizado. Mas eu acho que o Homem de Ferro foi a grande obra que falou, meu Deus, dá pra fazer bem feito e fiel
na medida do possível. Será que, na verdade, falta um tempo para eles começarem, os estúdios norte-americanos começarem a investir de verdade e acreditar que aquilo ali não é galhofa e não deve ser tratado como tal? Porque é muito parecido com a jornada do... A diferença é que os super-heróis tiveram poucos exemplos bons, né? Que eu falei, o Superman do Donner lá e tudo. Donner não, como é que é? É do Donner, né? Acho que é. E o Batman de 89, mas fora isso, a grande maioria eram coisas bem B, né? Bem ruins. Olha, eu vou te falar uma coisa, que eu acho que repetição do que eu já disse antes. O problema é que talvez, não posso falar que eu sei o que eles estão pensando, mas, gente, eles sempre sabem o que está bombando no mercado, eles sempre sabem o que é bom. Dragon Ball pode ser uma animação, mas pega público de todas as idades. Está aí que nem Pokémon, há 3 décadas, agradando todo mundo. Todo mundo sabe como funciona, todo mundo sabe como é, todo mundo sabe que aquilo ali é uma coisa de outro mundo, literalmente, vindo de uma cabeça do público do lado de fora, mas os conceitos apresentados são tão bons que as pessoas amam. Não faz sentido realmente a gente falar que não seria aceito nos Estados Unidos um filme de Dragon Ball com atores sem o Goku literalmente falar Kamehameha para soltar um golpe. Não faz sentido. Sabe? O problema é que estamos tendo o azar de produtores e diretores ruins para fazer adaptação de obras. E até hoje, alguém me salva, por favor, é uma referência que seja ao contrário nos Estados Unidos, tudo com muitíssimo baixo orçamento. Então, se é muitíssimo baixo orçamento, você vai pegar gente também de, né, preço barato para fazer essas coisas. Então, você não tem as pessoas que gostam, as pessoas que pesquisam, as pessoas que consultam, você não tem uma equipe bem montada, um roteiro bem montado, aí os donos da obra original, como foi bem falado aí, parecem não se preocupar em fiscalizar, apontar defeitos ou aconselhar, né? E a gente tem sucessões de eventos assim acontecendo. Tem uma outra empresa maior que fez uma outra coisa no passado, vide Battle End Alita, né? Que era para ser a produção do Evangelho, mas deu para trás, aí todo mundo passou para o projeto seguinte que estava engavetado, que era o Alita. Tem também o da Scarlett Johansson lá, como é o nome? Ghost in the É o Shell. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell Mas ficou o Ghost in legal. the Shell, não, foi legal. Não, não foi legal. É o Legal. mesmo problema. Não foi. Não foi Mas o legal. Ghost in the Shell, se você não conhece a obra, é um filme de ficção científica legal. Agora, se você já leu Isso. ou viu o anime clássico, você fala, não, tinha muito mais potencial. Entendeu? É isso que eu cara, falo. Esse O que eu esse disse nem Death isso. Note, como filme, é um filme decente, como a adaptação de Death Note é uma merda. Eu nem quis Eu ver isso curti. aí, cara. Nem... Então tá faltando vir um Steven Spielberg, sabe? Vir alguém aqui de cacife e falar, não, funciona desse jeito. Vamos manter desse jeito porque que é para o público. E tem ainda esse problema que eles não consertam nos Estados Unidos. Eles não conseguem pensar numa obra vindo de fora que não seja para o nicho. Para o nicho atrair o pessoal satélite, o pessoal satélite atrai o mainstream. Talvez isso mude com Super Mario, que Super Mario é aquele negócio. Foi uma empresa de animação para o público relativamente jovem, que foi fiscalizada por uma empresa que faz jogos para a família e atendeu todo o nicho. Só que, diferente do que se fala, Super Mario não é feito de referências. Não existe referências em Super Mario. Ali é apenas a transmissão para a mídia de cinema do universo concebido de vários jogos, tentando ser condensado, mas conciso. E ainda assim... E Super Mario já tá batendo no milhão. top 10 de maiores bilheterias de animação. E vai chegar pelo menos a terceira, hein? Pode E anotar. você tem então um filme infantil feito por uma empresa infantil, de uma empresa família, feito para nicho. E por N motivos, não só pela fama do Super Mario, admito que isso está pesando, mas por N motivos as pessoas estão vendo esse filme que não é para elas, e elas correm curiosamente para saber por que as pessoas estão falando tão bem. E as pessoas estão voltando a ver esse filme. Já estou vendo gente falando que assistiu 4 vezes, não é só aqui. Por quê? Porque é divertido, porque respeita a obra original, porque os conceitos do universo criado estão ali. Então, a gente olha com aquilo com olhos de criança, porque é tudo maravilhoso. Tudo que ali é fantástico o suficiente para ser degustado. Não é o caso de você precisar americanizar, de colocar tudo na cidade, de colocar militaria. Não precisa, o universo original agrada como ele foi criado. E parece que a gente cai sempre nas produtoras e diretores que não enxergam isso.
quando adapta uma mídia para outra. É triste, mas E falando do Mario, funciona. e falando do Mario, mais um exemplo da minha esposa. Ela jogou o Mario World no Super Nintendo, depois nunca mais jogou nada de Mario na vida. E aí foi Ela assistir o foi filme. também, foi sem bagagem nenhuma e falou que filme, riu pra caramba, falou que filme divertido. Por quê? É um bom filme, funciona como filme. Se você não conhecer nada daquele universo, Eu é uma insisto, animação divertida. eu insisto nesse papo com meus amigos, muitos acham que eu exagero, mas não. Adaptar uma obra como ela foi feita, porque agradou, afinal de contas, né? Não é um pecado, gente. Na verdade, é o caminho correto. Todas as obras que a gente conhece, não só aqui, mas lá fora, que resolveram alterar demais, ou contar uma história nova sem sentido, e mantendo uma espinha dorsal ali, nunca funcionaram. Ainda é incompreensível como o cinema e as produções de TV continuam com essa mentalidade que nunca dá certo. E Santa Ceia bebe disso. Pois é. Pois é. Agora, uma pergunta todo mundo me faz. É igual Dragon Ball Evolution? Ou eu achei que é quase tão ruim quanto, mas chegou perto. Mas não é tão ruim quanto Dragon Ball. olha, Não é tão ruim quanto eu não acho tão Eu ruim. vou te Não é tão ruim. Eu acho que vou não. fazer o seguinte, eu nunca assisti Dragon Ball Evolution pelo nojo dos comentários que eu sempre ouvi. Mas voltou-se a falar tanto de Dragon Ball Evolution como comparação a Saint Seiya, que eu vou assistir para entender por que o pessoal compara tanto esse filme a ele. Ou porque é ruim, ou porque é ruim, né? Não só porque compara ele, porque toda adaptação de tudo o pessoal cita Dragon Ball Evolution. Tudo é Dragon Ball Evolution. Assim, ele se tornou um baluarte de exemplo para esse tipo de coisa. De Não tudo. é nem que ele é um Qualquer único- adaptação de jogo, de anime, o pessoal É usa porque Dragon não é Ball o Evolution. pior, mas é porque é a obra mais famosa adaptada e deu ruim, né? Então é mais fácil lembrar dele. Se você for Deixa eu ver. falar uma coisa. O pessoal grita o nome dos golpes lá ali no Dragon Ball Evolution? Grita. Acho que não. Acho que tem o Tá vendo? Kamehameha. Eu não me vendo? lembro. Tá vendo? Novamente, eu conversei com o Nunes lá quando a gente fez o podcast, que ele não estava concordando comigo. Aí eu dei como exemplo o filme do Avatar, que é uma coisa, ficção científica de outro mundo, que tem um elemento fantástico de minério, que faz tudo funcionar, assim como você tem toda a adaptação de Senhor dos Anéis, que, pelo amor de Deus, gente, Dungeons and Dragons, olha como fez sucesso. Por que Dungeons and Dragons fez sucesso? Porque alguém resolveu fazer um compilado de histórias fantásticas da Europa, que alguém achou interessante como livro, que adaptou aquilo para um sistema de jogo de tabuleiro de hexágonos de batalha militar, só que resolveu colocar uma história fantástica em cima. E veio alguém e falou, gente, que fantástico, eu vou lançar livros de jogo com isso. E de repente todo mundo sabe o que é Tolkien. E todo mundo está amando, está apaixonado. E a gente viu o milagre visual que foi a adaptação daquilo para o cinema e como aquilo tem reverberado décadas até esse presente momento. É impensável, gente. Por que desvalorizar o que faz a obra original ser fantástica, ser adorada, ser amada? É aquele negócio, não tem problema você resumir, não tem problema você precisar contar alguma coisa para a mídia nova, mas alterar como é alterado nunca funcionou. Eu vou encerrar porque eu tô me Esse papo de que mídias diferentes precisam de alteração, eu concordo, mas estrutura talvez e tal, mas, Talvez. cara, tem pilares ali básicos que pra mim determinam o que é a obra. Não faz sentido alterar, cara. Sabe que eu tô Até a sentindo- música, cara, que eles tocam de forma tímida, devia ser Nossa, mais. é só uma notinha ali, só um negocinho, né? Nossa, foi a hora que eu falei, opa, pelo menos. Ah, Da cara. música, vocês me lembraram duas coisas. Foi exatamente a falta de dicas sonoras para me lembrar que eu estou vendo Cavaleiros. Sabe quando começava o episódio, tinha um narrador e tem aquela orquestrazinha? Uhum. Sabe? Sim. Aquilo, ele já te bate, já te dá uma emoção enorme que você sabe Coisa é uma que o Mario faz pra caramba. Pode pra crer. caramba. Você vai assistir Silent Hill, o filme começa, Sim. aquele banjo. Já é de arrepiar o sangue aquele banjo. Aí no meio do filme tem aquela sirene de ataque antiaéreo que você sabe, caramba, agora o inferno chegou. O que vai acontecer? Porque ninguém se salva quando essa coisa Então, toca. Denison, aí a gente fecha o arco aqui. Por quê? No início do filme a gente supôs. Eles não, e Alan confirmou, né? Eles estão levando em base o remake, não o original. E agora a gente fecha esse arco. A música é tocada de forma burocrática e muito pouco, em uns 2 ou 3 momentos. Burocrática. Eu acho que foi uma palavra muito bonita, viu? Ela troca de forma burocrática.
eles não têm o acesso a essa nostalgia e a importância da trilha sonora que a gente tem. Por isso que, velho, aquele início do Kido falando as paradas, se tocasse aquela musiquinha, tararara, e o Kido contando a história, E, pô, tanto o sound effect quanto a OST Os sound do effects, Cavaleiros, sound pra mim é imbatível. Ainda não, eu posso estar falando besteira, sou fã, mas não vi alguém que bata, cara. É muito caprichado. E segundo, Orquestrado, lindo, bem composto. e segunda coisa que me bateu assistindo esse filme, eu me senti reassistindo aquele desenho que eu falei mal lá, o Darling the Franxx, que eu comentava com o Luiz e com o Janúncio. Gente, tudo que eu estou assistindo aqui, eu já vi. Não tem nada de novo, não tem surpresas, não tem coisas que me chamam a atenção, não tem coisas que me façam ficar de olho aberto, porque tudo é genérico. Né? Eu também senti isso, viu? Tava assistindo X-Men de novo. Era Fênix Negra ali em todo o tempo, sabe? Isso é muito triste, essa ideia de generalizar o roteiro para vários filmes e fazer isso quando não se tem ideia, não se tem talvez orçamento, ou simplesmente não se tem criatividade. Né? A personalidade da Gorad no filme é ser má. Percebeu isso? Ela não tem nada que você é a olhe e personalidade fala. da ex-mulher, pô, eles colocaram a coisa da ex-mulher vindo reclamar e não Ah, sei o nem isso, cara, quê. porque ela não se importa com o Alma aqui do momento algum, você percebeu, né? Ela tá nem aí pra ele. Nem isso cara. Se fosse. Ela já deixou partir, ela já abriu mão. Não há mais sentimento nenhum na presença dele ali. Né? E outra coisa que me incomodou o filme inteiro, tudo bem que o começo do filme tem esse ceia molecão de rua, que se garante, que tenta fazer alguma coisa que não está conseguindo, que é conseguir pista da irmã, mas, gente, ele fica nesse clima tanto tempo, o tempo todo, cada frase, cada movimento de boca, cada expressão corporal desse personagem me dava uma agonia. Eu dormi naquela parte da cena que eles estão na praia, porque eu tive que acordar assim, de suplo, caramba, eu tenho que analisar o filme. Cara, eu cochilei nessa hora também, de verdade, não tô mentindo. Também? Minha nossa! Juro, foi essa hora que caraca, pode crer, cara. Eu dei uma cochiladinha. Eu tomei uma cutucada da minha esposa pra acordar, eu perdi um minutinho do diálogo ali. 45 minutos de filme das pessoas andando. E só. E eu acordei assim pela necessidade de assistir o filme. Caramba, tem que ver o filme. Que triste isso. Pois é, gente. Então estamos aqui com nossos ternos e gravatas para Pretos, o funeral né? dessa franquia live action aqui, esse enterro. E é capaz do pessoal vir comentar, hein, ô Luiz. Ah, vocês estão julgando um filme que era feito pra criança. Gente, olha só. Roteiro, vai ver Pixar. Roteiro bom, vai ver DreamWorks, roteiro bom, vai ver Steven Spielberg, Goonies, roteiro bom. Não tem essa desculpa. Filme é feito por criança, tem que ser roteiro ruim. Isso não existe. Eu acho que esse filme não é pra criança, não, assim, no geral. Não mas o pessoal fala infanto-juvenil. Ele é infanto-juvenil, né? Eu vi aqui que no Brasil é 12 anos a idade mínima. Infanto-juvenil, Mas é para 12 anos por causa da censura pré-estabelecida, né? Não tá assim, mas assim, o roteiro de Cavaleiros, ele, apesar dele ser datado, gente, ele é muito bem degustado hoje por qualquer um. Não fazia diferença nenhuma eles terem mantido aquele clima. Na época do desenho ele se passava, na época que a gente assistia, ele se passava nos anos 80, não? Ele era contemporâneo, né? Porque tinha tanta cena de santuário que a gente ficava meio confuso, mas ele era contemporâneo. Mas assim, não é. O anime e o mangá é contemporâneo ao mesmo tempo da publicação. Eles eram de 85, 86. Tá? Né? Novamente, eles não deveriam ter tirado o lúdico da coisa. Não era um problema nenhum se você ter um monte de criança ali sendo treinada ao extremo, porque futuramente eles vão enfrentar um mal tão grande que eles têm que encontrar os mais fortes para poder lutar. Não é um problema. Cara, pensa que no 1-2, quando apresentar os outros cavaleiros, como é que você vai fazer o elo da amizade deles, sem eles terem vivido no orfanato juntos na infância? Como é que você vai fazer esse elo? Estamos lutando com e a amizade é a base de shonen, né? Mas de cavaleiros não vai ter esse elo, simplesmente. Então não tem cavaleiros, cara. Mais uma vez não vai ser Cavaleiro do Zodíaco, entendeu? Vai ser simplesmente Seiya e Saori e o Mayuki, sei lá como é o nome dele aqui. Mylock. O Mylock indo... E o Mylock podia ter sido um cavaleiro de ouro. Na China, indo na Sibéria. Agora, se faz um spin-off do Mylock, eu ia gostar. Aí ia ser bom.
carecão de moto lá dando tiro na cabeça dos robozão. Porra, achei maneiro isso. Se alguém me explica o começo do roteiro, eles falam que os deuses estão lutando entre si. Cadê a parte de deuses ali, né? E só tem 2 figuras voando no céu e uma cai no chão como um cometa? Pois é, não mostrou santuário, não mostrou nada ali, entendeu? E como eu disse, o background todo é muito mal explicado. Muito mal explicado. E como eu disse. Podia ter uma cena pós-créditos a lá Thanos, aparecendo o grande mestre, assim, meio que levantando o trono pé da vida. Com aquele capacete, né? Com aquele Exatamente. Podia ter essa cena pós-crédito. Não tinha nenhuma cena pós-crédito. Eu agradeci a Deus que eles resolveram realmente abandonar os dubladores antigos, porque seria uma vergonha ver eles dublando esses. Eu não senti eu não senti falta porque não era o Seiya, porque não era ninguém ali, não via eles ali no filme, então não fez falta as vozes. Verdade. Não ia ser legal, Denis. Ia estragar a história. Não fica legal. Ou cara, talvez melhorasse, né? Porque o Lenda do Santuário melhora pela dublagem. Eu realmente não vejo o problema das vozes originais. Se elas Sabe o que forem ia acontecer? A gente ia chegar aqui e dizer, pô, a única coisa que eu gostei do filme foi a dublagem, porque não tem dublagem que Pô, mas salve o olha roteiro. só, imagina o Tunico Tinoco lá com a voz do Leonardo Camilo lá. Pois é, mas não pode falar um Ave Fênix. E aí? Aquele menininho pequenininho lá com o capacete cambaleando ali, bambo na cabeça, e vem a voz do Leonardo Camilo. Seiya, você não é o único cavaleiro. Pô, não ia funcionar. Não tinha como. Não funciona, cara. Não adianta, entendeu? Então, assim, é complicado. Agradeço aí aos amigos que resolveram gastar seu rico dinheirinho, já que não teve cabine, pra ir assistir esse filme, né? Pra falar mal. Eu sei que a Alan ainda vai ver mais umas 2. Caio também vai ver mais 2 vezes no cinema. Não vou. Não. Tá maluco. Faz o Pix aí que eu vou. Eu vou comprar o Blu-ray, com certeza, pra ter na coleção, porque eu sou verme, mas não verei nunca mais. A não ser que precise gravar alguma coisa no futuro, produzir algum conteúdo, sei lá. Mas essa semana agora tem Guardião da Galáxia pra gente lavar os olhos um pouco, né? Nem sei, pra mim vai ser Eu abandonei super-herói no cinema, eu não vi o Homem-Formiga, eu não vi o Shazam, eu abandonei, cara, eu tô desapegado. Desapeguei. Queria tanto que o pessoal da direção, o pessoal da Toei ouvisse a gente, mas eu já vi que eles estão um pouco se lixando do próprio filme que fizeram. Eu quero saber se vai bombar no Japão, hein? Tem essa curiosidade. Porque se bombar no Japão, pode ser que role mais. Pior que um amigo meu lá do Japão me contou que tá meio difícil também lá no Japão ele ser sucesso, até pela concorrência que tá tendo lá também. Tem outros filmes lá que estão bombando, tá concorrendo com o Super Mario. O Super Mario acabou de estrear lá. Pois é. Ah, tá. Não, porque assim, eu sei que Power Rangers faz sucesso lá, mesmo com o Super Sentai existindo. Até o filme do Conan, o filme do tipo Conan que tá lá no Japão, parece que tá indo melhor também. Então, tá difícil. E Peixoto já disse 1 milhão de vezes que Conan no Japão é um fenômeno. Tá a publicação até hoje, não tá? Ou parou, mas ficou muitos anos. Né? Eu vi um latino-americano, não sei de que país ele é, mas talvez seja da Argentina, não sei. Conan continua sendo... Desculpa. Não, só pra terminar, tu fala. É só que ele foi numa sessão lá no Japão. Ele tá lá em Osaka agora e foi numa sessão de cinema do Japão. E lá ele tirou uma foto discreta assim e mostrou que tinha poucas pessoas também na sala. E ele disse que um cara de 25 anos japonês estava dormindo na sessão dos Cavaleiros. Pronto, fala aí, Peixoto, desculpa. Não, só queria esclarecer que é o seguinte: o Detetive Conan já tem quase 30 anos de publicação mangá, não acabou. Todo ano eles lançam um filme, fora série de TV e especiais. É uma das séries de maior sucesso no Japão. Só que é uma coisa que agrada japoneses. Os japoneses adoram mistério, né? Então, histórias de mistério, entende? Detetive, Sherlock Holmes, né? Sherlock Holmes. Então, Conan é praticamente uma instituição no Japão. Tanto quanto One Piece, Dragon Ball ou Hello Kitty. Doraemon já não tá mais nesse gás todo, não, né? Não, também faz parte do pacote. Doraemon é idolatrado até hoje. Tem filme até hoje. Tem filme todo ano. Pois é. Então, obrigado aí aos amigos. Já tem mais de 30 filmes, que o primeiro é dos anos 80. Então, já acho que são mais de 30 filmes já, Doraemon.
quase 2 horas de gravação. Agradecer aos amigos Alan e Nicole aí do Taisen Sensei. Toda informação do Cavaleiro do Zodíaco no Twitter. Pode ir atrás do Alan, que teve até uma publicação, foi o quê, Alan? Que fizeram a Gurade como se fosse outro personagem. Ficou legal aquela. O mangaka que hoje em dia faz um mangá novo de Sensei lá no Japão, o The Rise of Poseidon, ele fez uma versão da Gurade como se fosse o Django, que é do anime do mangá, né? O personagem que enfrenta o Ikki no anime do mangá. Ah, sim, sim. O dos Cavaleiros Negros, né? Isso. Pois é. Então, tudo que é de notícia, tradução de que rola de notícia, mangá novo, o Alan sempre tá essa informação lá no Twitter do Taisen Sensei. Sempre muito legal. O Caio Hansen tá com a sua família de podcast no Super Soda. Isso aí. Coisa pra caramba, tô fazendo. E agora, graças a esse. Pro pessoal conhecer, né? Tem o Care lá, que eu falo de anime, mangá e tokusatsu. O Alan tá sempre lá falando de Cavaleiros. E vamos falar de novo nela, vamos falar de tudo isso aqui de novo. Lá, vamos combinar a gravação. Tem o Super Soda, onde eu falo de nostalgia, de desenhos animados antigos e tal. E tem o Dinotronic de videogame. Você encontra no Spotify, nos agregadores, cada um tem seu feed, ou em supersoda.com.br. Tem tudo, nas redes sociais é @supersodabr. E graças a esse filme, eu voltei tão revoltado que eu gravei um vídeo, postei no canal no YouTube do Super Soda que estava inativo, e eu acho que agora o canal vai seguir. Então, assim, eu agradeço esse filme existir, que me deixou com raiva, e me fez começar a fazer vídeo no YouTube também, porque eu queria, o Alan só ia poder gravar comigo depois, eu queria desabafar, e o pessoal, e aí, sua opinião. Falei, calma, eu vou fazer um vídeo então. Eu fiz um vídeo e gostei de fazer vídeo, acho que eu vou aderir. Então, vai lá no YouTube, youtube.com/supersodabr lá e segue o canalzinho lá também que tá vindo. Já vai ter vídeo novo amanhã, já peguei o embalo. E é isso, valeu pelo convite. Eu acho que eu agradeço pelo convite, né, ô Luiz, não sei. Sacanagem, obrigado. Valeu, é mais muito divertido falar Foi sim, valeu de foi mais o divertido. podcast do que o filme. Não, foi divertido sim, gostei muito. E Peixoto, né? Denison escreve lá no AnimeX de vez em quando. E Peixoto tem AnimeX, revista eletrônica digital de anime e mangá. E provavelmente vai ter matéria de Cavaleiros, né? Tem O que Peixoto fazer, também né? fez vídeo, né, Peixoto? Fala aí dos teus vídeos sobre o filme. Não, eu já fiz vídeo, já participei de 2 podcasts só por causa de Cavaleiros. Eu vou ser sincero que eu já tô ficando de saco cheio desse filme. Eu Isso, quero pessoal, deixar ele, mas ele não me deixa. Entendeu? enxerga a luz, Peixoto, enxerga a luz. Não. Eu já vi luz o suficiente, obrigado. E quem quiser conhecer AnimeX é catarse.me/AnimeX. É a revista que eu estou publicando semanalmente sobre anime e mangá. A assinatura é R$10 por mês e toda semana tem edição nova. Beleza? Beleza. Então é isso. Agradecer a todo mundo que ouviu até o final. E depois desse filme aí, quase um Caminhos do Coração, né? É isso. Nossa, É o que muito. tem. É isso mesmo, cara. Muito É o bom. que tem pra hoje, né? É o que É tem o que pra tem hoje, pra hoje. Obrigado a infelizmente. todo mundo que ouviu até o final e até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau, Tchau. valeu. Tchau.